falando assim no contexto da pandemia, pelo menos é a minha percepção, eu tenho 22 anos exatos que eu estou participando de uma igreja local. Nunca fui de outra. 22 anos. Pensa comigo. Desde o princípio eu empenhei minha vida para viver o evangelho da maneira mais honesta que eu pudesse, Senhor, nessa noite, para que as pessoas que eu sou oriundo desse grupo então, pudessem olhar e falar assim, ah, então é isso? Ah, não é aquilo? Não? Eu falo, não, é isso aqui. E já estava ruim quando eu comecei. Era aquela questão do preconceito. Poxa, praticamente todos nós que estamos aqui no grupo, todos, sem exceção, a gente tem um visual diferente. Então, todo mundo que tem um visual assim, fora do convencional sabe na pele o que é isso. O nego te tira, é preconceito. E, mano, é só chapa quente. Então, quando eu comecei, era isso. Ainda tinha aquelas conversas de ir pode tocar bateria, ir rock, aí vamos ouvir rock, música do mundo. A parada era, cara, e agora? Olha o contexto que a gente está vivendo. Pessoal, cara, até falar que a Terra é plana, ele tá falando, mas tá de cara, esse cara tá forçando bastante agora. Agora eles pegaram, entendeu? Parece que esses caras estavam tudo numa câmera, assim, de gás, adormecido, eles vieram diretamente da Idade Média, entendeu? Eles vieram direto de lá, mano, eles adormeceram lá e acordaram agora. É isso que a gente está vivendo. E assim, se a gente sobreviver à pandemia, mano, cara, eu não sei se vocês já também se deram conta disso, mas tem uma galera aqui no Brasil que jogou a igreja na lata do lixo da história, entendeu? Pelas posições que estão adotando, e já era tempo deles estarem assim, quebrantados, assim, fazendo, sei lá, 7 meses de oração contínua, ininterrupta, de pedido de perdão pela besteira que eles fizeram. E até agora os caras não se arrependem, não. Acha bonito ainda. Entendeu? Então, isso vai custar muito caro para nós. Se estava ruim antes, infelizmente, está piorando. Entendeu? Está piorando. Por esses apoios a críticos, sobretudo na área da política. Mano, isso custa muito caro. Isso custa muito caro. Enquanto a galera não se arrepender, a coisa não vai acontecer. Igual assim, a gente vive numa realidade, todo mundo gosta de congresso, avivamento. Mano, esquece isso, cara. Avivamento é o seguinte, você mete a sua cara aí no pó, começa a fazer pedido de perdão aí pelos seus ancestrais. Fala assim, ó, meus pais pecaram, entendeu? Eu pequei também, e se eu não parar com isso, meu filho vai pecar também, isso aqui vai dar uma... Vou nem falar para vai dar um problema inimaginável. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Você não vê os caras fazendo isso, entendeu? Você não vê os caras fazendo isso. Isso aqui é tenso. Fala aí, senhor Gabriel. Só fazer uma parte aqui, só para não ficar uma dúvida. Essa questão que você acabou de colocar sobre orar com relação ao arrependimento das gerações passadas, o meu arrependimento para isso não se tornar realidade nas gerações futuras, isso tem a ver com maldição hereditária ou eu estou viajando aqui? Ok. Não, nesse caso não tem nenhuma relação. Por quê? Todas as maldições, vamos dizer que elas fossem hereditárias, suponhamos que fossem. Jesus já resolveu... Eu não estava supondo isso não, mas é porque eu me relacionei. Jesus já resolveu na cruz, entendeu? Jesus já resolveu. Agora, nesse caso de, por exemplo, a gente pedir perdão e mencionar os nossos antepassados, é para a gente reconhecer que aquilo que foi feito estava equivocado, entendeu? Porque senão eu corro... Assim, eu não estou livre de cair no mesmo erro. Então, se eu também oro, mas não reconheço... Cara, isso aqui foi errado, entendeu? Foi errado. Por exemplo, está em voga aí a questão aqui no Brasil. Racismo, não tem racismo. Agora, não, o racismo aqui é estrutural. Tá? Cara, os caras foram escravizados. E aí, que hora que os caras vão fazer esse pedido aí? Que hora que vão pedir? Porque, assim, agora a real é essa. Os senhores lá de escravos, os caras chicoteavam a galera e ia domingo lá na missa. E aí, tomava lá a hóstia, tranquilinho, os que eram protestantes tomavam ceia e ninguém sentiu nada. Os caras não sentiram nada. Por exemplo, eu sei que você é oriundo de uma igreja metodista. Os metodistas tinham uma igreja que chama Metodista Livre. Livre de quê? Da escravidão. Falou que interessante, que ela falou assim, igual a galera da sua denominação e tudo, é uma galera que trabalha muito nessa direção. Eu sempre gosto de ouvir os irmãos metodistas por isso, a galera é empenhada, entendeu? É empenhada.
Então, esse é o ponto. Tipo assim, reconhecer, cara, que besteira que nós fizemos. Entendeu? Por exemplo, os militares. Que hora que eles já pediram perdão por 1964 até 85? Eu ainda peguei 10 anos, eu nasci em 75, 85, mano, a chapa esquentava. Você passava aqui na vila, meu irmão, era só os carinhas tomando conta ali das casinhas dos militares, entendeu? E que hora que eles já pediram perdão? Entendeu? Aí os caras ainda têm a audácia de, em cadeia nacional, dizer assim: quem se preocupa com osso é cachorro. Eu falei: que isso tá de brincadeira comigo? Entendeu como é que é o lance? Porque assim, as pessoas não tiveram sequer a oportunidade de dar um enterro digno aos seus familiares. Igual agora na época do Covid. Cara, eu já fiz, eu estava até computando, desde 2016 até 2019, porque 2020 eu não pude, eu fiz em média 63 sepultamentos, 63 cultos fúnebres eu fiz. Cara, o negócio é tenso, irmão. Se eu faço um culto fúnebre no dia, eu não posso fazer mais nada depois, porque eu fico sugado. Não que em outros ambientes você fale o que te dá na cabeça, não é isso. Mas num culto fúnebre, meu irmão, se você erra uma vírgula de lugar, poxa, você vai ofender, é horrível. Não é uma hora tensa, você não dá boa noite, você não dá bom dia. Então, assim, é tenso. Por que eu estou mencionando isso? Porque por causa do Covid, sequer as pessoas podem dar um enterro digno aos seus familiares, entendeu? Do hospital, o cara já vai direto. Cara, não pode ser assim. A gente um dia desse estava falando sobre ritual. Há um lugar para o ritual, entendeu? Há um lugar para você ouvir uma palavra de esperança, entendeu? Te dar um conforto, um consolo, pegou? Para você não se desesperar, para você poder descer dali e dar continuidade à vida. Eu também não sei se sabem, mas a fé cristã, ela influencia tanta sociedade que eu não me lembro agora o nome que se dava, por exemplo, ao local onde nós sepultamos os mortos. Me fugiu da memória agora. Mas cemitério já é uma influência cristã, porque cemitério significa um lugar de repouso, um lugar que você aguarda pela ressurreição. Olha que negócio interessante. O valor da fé cristã introduzido na cultura. Então, imagina você não poder dar um sepultamento digno ao seu familiar. E, por exemplo, nesse caso, os militares têm essa culpa. Então, que dia que eles vão pedir perdão? Para assim, nós erramos. Nunca. E aí, meu irmão, como é que fica? Entendeu como é que é o lance? Então, quando a gente tem essa percepção, só, cara, a gente está muito errado e não é de hoje, hein? Entendeu? Por exemplo, a gente tem 2000 anos de história de igreja. Então, nesses 2000 anos, cara, você não vê os nossos irmãos católicos romanos pedindo perdão, pô, vacilamos aqui na Inquisição, hein? Entendeu? Vacilamos. Quantos amigos vocês aqui do grupo têm que não soltam uma dessa? Entendeu? Quando o cara, assim, não consegue fazer aquela como fala, aquela diferenciação entre o que é protestante, o que é católico romano, cara, mas vocês lá na Inquisição, eu falei, caramba, entendeu? Então, meu irmão, se a gente não fizer um meia-culpa, entendeu? Não flui, não flui. E, entre aspas, Deus está esperando. Eu falei, tá, e aí? Ele é que está nos dando esse espaço, por exemplo, de misericórdia, senão a gente já tinha sido fulminado e não é de hoje, entendeu? Então, o que acontece? Fechando agora, abri um pouco agora, fechando. A gente pede perdão nessa perspectiva de reconhecer que o que foi feito antes de nós não era aquilo que Deus queria, isso já nos dá uma consciência para a gente não cair no mesmo equívoco, entendeu? E seguirmos daí para frente, entendeu? Prestando sempre atenção nos movimentos de Deus para a gente não vacilar da mesma maneira. E outra, fechando a questão que você falou, por exemplo, maldição hereditária. Nenhum ser humano ele é fadado a repetir caminhos. O que acontece na vida é o seguinte, cara, às vezes a nossa família, ela tem um histórico, entendeu? E alguém nessa família tem que quebrar esse negócio. A minha família, todo mundo aqui é estourado violento. É problema deles, irmão. Você quer ser estourado violento? Você decide. Deus nos dá essa possibilidade. Ou então vai ser uma muleta. Eu sou assim por causa do meu pai e minha mãe. Não, seu pai e sua mãe é outra coisa. O negócio é você. Você vai ficar nessa. E Deus só trata a gente assim. Entendeu? Se eu quiser ser assim, a galera aqui de casa é assim, é você também. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você é assim. Beleza, irmão. Agora, se não, Jesus, eu sou um vacilão. A galera aqui de casa já está nesse vacilo aí já faz tempo. E assim, o pouco que eu já te conheço e sei de ti, tô vendo que isso não tem nada que ver com o que o senhor anda ensinando, não. Então, ou só dá um jeito em mim, ou então não posso ser do seu time, não, que tá esquisito, isso aqui tá incoerente.
Então, nenhum ser humano ele é fadado a repetir caminhos, entendeu? E o Evangelho sempre nos proporciona essa possibilidade da transformação. Ela não é instantânea, lembre-se disso, para ninguém desanimar, entendeu? Ela não é instantânea, é um progresso, cara, é todos os dias, né? Todo dia a gente acorda, pede perdão, vai para um novo dia, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. O que isso significa? Que Deus nos dá a oportunidade de ressignificar a nossa vida, dá a oportunidade de ressignificar sofrimento. Pô, a chapa pode estar esquentando, cara, mas se Deus é contigo, você dá uma parada de canto, você fala, caramba, velho, o pau tá cantando demais, meu Deus do céu. Aí vem aquela luz e fala assim, então, mas tá cantando? Pode ser que também não deixe de cantar. Mas, enquanto tá cantando, eu tô te transformando. Ele falou, oh, beleza, pelo menos o pau tá cantando, eu tô sendo transformado. Que é o pau cantar e não acontecer nada para o bem, aí ninguém aguenta. Entendeu? Isso é o lindo da fé cristã. Não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas, nada disso. O pau vai cantar igual canta para todo mundo, e se não pior. Mas, no nosso caso, sempre vai redundar em bem. Entendeu? Então, fechando. Perdão é o que a gente mais necessita, entendeu? A gente precisa pedir esse perdão para Deus. Reconhecer que o que foi feito anteriormente pode não ter sido bom, a gente se ver livre de cometer a mesma insensatez no presente e no futuro, e aproveitar as oportunidades, entendeu? E toda maldição, ela já foi quebrada em Cristo Jesus. Então, agora a gente está livre para seguir por um outro caminho, entendeu? Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Tudo mentiroso. Tudo mentiroso, velho. Abraão, Isaac e Jacó. Tudo mentiroso. Um pior do que o outro. Aí vem um cara chamado José. Era da mesma família. Ele falou, eu não. Eu não. Entendeu? Os caras eram mentirosos, cara. O Abraão mentia. O Isaac aprendeu com ele, mentiu também. O cara falou, não, era a mulher do cara. Ele falou, não, é minha irmã. Aí o cara tava lá no jardim daquele modelo, né, cara? O cara olhou da janela e falou, mano, essa mulher não pode ser sua irmã. Como assim? Como que pode um negócio desse? O cara é mentiroso, cara. Aí o filho dele, que chamava Jacó, esse era expert. O cara pegava um pingo d'água, já viu pingo d'água? Ele dava um nó no pingo d'água. O cara era mó cego, irmão. O cara é muito mentiroso, mas muito mentiroso, muito. Levou 20 anos Deus trabalhando no caráter dele. 20 anos. O cara deu um nó no pai dele e no irmão dele, cara. Entendeu? Você vê o nível da coisa. Negócio seríssimo. O irmão do cara queria matá-lo, cara. Levou 20 anos Deus trabalhando no cara para ele ficar de um jeito aprovado, entendeu? Só caramba, então qual é o segredo? A gente não é fadado a repetir caminhos, entendeu? Só a gente olhar a vida dos nossos ancestrais. Pô, esses caras aqui deram com a cabeça na espada aqui, mano. Eu só faço isso se eu quiser. Só se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso botar um ponto final nisso e começar uma nova história. E aí o Evangelho nos proporciona esse novo início. Tá certo? André, obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ayla. Olá, minha irmã. Acho que não. André. Pois sim, eis-me aqui. Ei, tudo bom? Joia? Então, eu queria só tomar uma deixazinha desse assunto como testemunho. Eu, criada na igreja, então, essa fala aí, né, dos acadêmicos aí é o que a princípio eu tinha o conhecimento, né? Era só essa linguagem, aquela linguagem de religiosidade, né? E aí quando eu fui conhecendo a Cristo como de fato Ele é, e eu já até compartilhei com você lá nas reuniões, né? Vou tirar aqui que até esquentou. Vocês lá, e a princípio, né? O Gui, que era o meu intérprete. Gui feioso. Para eu começar a entender o que você falava desse evangelho ali, e conforme eu fui entendendo e estudando a palavra de Deus, eu tive que fazer isso que você falou. Eu tive que voltar lá atrás e falar, Senhor, me perdoa por aquelas vezes que eu estava sentada no banco de igreja e levantando a mão, porque os batistas votam, né? A gente tem as assembleias que a gente vota, né? Então, os contrários, os favoráveis. E eu pedi muito perdão ao Senhor por várias vezes que eu levantei a minha mão por estar julgando o irmão ali. Talvez eu não cheguei, não falei daquele irmão, mas só o ato de eu levantar a mão para excluir alguém por coisas que hoje a gente vê tão
imbecis, quem somos nós para fazermos isso? Quantas e quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas, a diferença é que aquilo ali não chegou lá na frente, mas o Senhor está vendo, e aquilo que está dentro de nós mesmo, às vezes você não verbaliza, mas o nosso Deus sabe o que a gente está pensando, porque Ele sabe o que está dentro do nosso interior. Por isso que quando Davi vai ser ungido rei, Deus fala, né? Porque a gente olha para o que está do lado de fora, o exterior. Mas Deus está vendo lá dentro. Ninguém achou que Davi era uma pessoa indicada para isso. Mas Deus sabia do potencial dele, porque Deus nos conhece. Então, quantas vezes, né, nós fazemos tantas coisas que só o Senhor está vendo dentro de nós. E quando eu comecei a entender isso, eu pedi muito perdão a Deus por aquele tempo de igreja ali, mas totalmente desconhecendo o Deus ao qual eu servia. Eu estava servindo uma denominação, uma religiosidade, não o Senhor Jesus. E eu senti essa necessidade disso, e eu penso que é uma libertação. Quando você faz isso, sabe? Quando você pede perdão, a gente sabe que a vida é a partir daquilo que você conhece em diante, mas isso é libertador. Você reconheceu o que você fez de errado e, Senhor, eu não vou fazer mais, mas me perdoa por aquilo que eu fiz na minha ignorância, porque é maravilhoso. É isso. Boa. Beleza. É isso mesmo, é isso mesmo. É esse ponto que a irmã tocou, assim, exatamente a minha introdução do estudo que eu tenho gravado, que fala, por exemplo, por que muita gente tem essa dificuldade agora aqui no Brasil de ser membro, por exemplo, de uma igreja local, entendeu? Esse é um dos aspectos. E eu estou falando isso no aspecto positivo, falando de gente que gostaria, tem interesse, mas não consegue, mano, não consegue. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa, ela provavelmente já está defasada. Quando eu fiz foi em 2011. Fala que a maior denominação no Brasil agora é o IBGE que fez isso, dos desigrejados. Eu não gosto desse termo, eu não consigo compreendê-lo, para mim não faz sentido. Para mim não há como alguém ser um desigrejado, impossível, a não ser que igreja fosse um CNPJ, fosse um lugar, um prédio com endereço, aí o cara pode ser um desigrejado, entendeu? Se igreja for isso. Como eu não creio que isso seja igreja, eu não consigo compreender essa nomenclatura. Então, eu prefiro um destemplado, que mesmo assim também não chegou lá, não. Entendeu? Destemplado, que a gente também não tem tempo. Então, resumindo, não é nada disso, mas é a maior denominação do Brasil. Não é Assembleia, não é Presbiteriano, não é Batista. São os que não têm lugar nenhum. Cara, isso é trabalho, assim, pra muito. Cara, a gente tinha que se perguntar, e eu estou falando assim, para a galera, assim, por exemplo, que se diz liderança, o cara tinha que perguntar, como é que nós conseguimos fazer isso? Entendeu? Como é que a gente conseguiu expulsar todo mundo? Entendeu? Então, isso que a irmã disse é muito pertinente, entendeu? Coisas que não tem nada a ver com nada. Exemplo, pasmem. Tem uma igreja aqui no norte do nosso país, não, no nordeste do país, que ela estava se dividindo por essa simples razão. Olha o que aconteceu na igreja. Um pai vendeu a virgindade da filha. O pai vendeu a virgindade da filha. Pergunta se a Pietra, o olho dela até chegou aqui, ué. Pergunta se alguém da igreja sentiu alguma coisa. Nada. Ninguém nem tocou no assunto. O pai vendeu a virgindade da filha. Ponto. Ninguém fez nada. Aí um dia, querendo comemorar o aniversário da igreja, resolveram fazer um tapete. Tapete, entendeu? Colocar ali, eu sei a formalidade, chama vestíbulo, entendeu? Ali na entrada. Aí um queria colocar assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, escrito no tapete. Aí o outro falou assim, não, aqui tem que escrever aquele texto lá da experiência do Jacó, esta é a casa do Senhor, Deus estava aqui, nós não sabíamos, etc, etc. Você acredita que a igreja dividiu por causa disso? Que tinha um grupo que queria uma coisa... Cara, você falou assim, vocês estão de brincadeira comigo, não é possível, mas são coisas que acontecem. Eu tenho que falar no tom bem-humorado, porque senão quebra até o computador. Mano. Aí você pensa assim, cara, isso só pode ser coisa de igreja, mano. Mas cada hora os caras inventam uma. Eu, por exemplo, sendo honesto com vocês, como sempre sou, poxa, até uns dias desses aí, cara,
até antes da pandemia, eu tava assim, mano, eu ficava indignado com algumas coisas, mas é indignado que você não imagina como, só que cada um tem um jeito de manifestar. Até que um dia o negócio brilhou para mim assim, com a clareza que eu falei, parei com isso. Qual era a minha indignação? Eu falei, cara, isso aqui tá tudo errado, mano, tá muito ruim isso aqui. Aí eu cheguei à percepção óbvia. Não, André, não tá ruim não, tá bom. Pô, já viu que como que não, eu não sou louco? Não, tá ruim, não, tá bom. Tá bom para eles que gostam disso. Você não vê que tá bom, cara? Aí os caras não faltam, parece que tá uma maravilha. Não tá bom para você, mano. Então vai, tipo assim, os incomodados é que se mudam. Fala, pá, beleza. Qual é o segredo, cara? Quantas vezes vocês que estão aqui no grupo, tá dentro do texto que a gente está conversando, eu estou dando agora uma adiantadinha, depois eu volto. Mateus 28. Indo, até li certo já, indo por todo mundo fazer discípulo de todas as nações. Isso é o certo. Só que na nossa grafia está escrito ide, entendeu? Não foi uma boa tradução. A boa tradução teria que ser no gerúndio. Ali está ide. Ide é imperativo, mas o texto não é imperativo. O imperativo não é o ide. O imperativo é o que vem depois. Então, o que acontece? Quantos de nós aqui do grupo que estamos aqui agora já participaram de um período missionário na igreja local, tem data, e temos que cumprir o ide de Jesus? E eu tenho certeza que a galera que faz isso não está de mau coração. Mas para eles, eu cheguei à compreensão, faz sentido que seja ide e não indo. Entendeu? Toda vez que eu falava que era indo, aí os caras ficam bicudo comigo e tal, entendeu? Eu falei, caramba, alguns entendem, a maioria fica bicudo. Aí eu falei, cara, para eles faz sentido que seja ide mesmo, porque eles não vão para lugar nenhum mesmo. Entendeu como é que é o lance? Agora, para mim não faz sentido. Eu vou mais para onde, gente? Para onde que eu vou? Eu estou desde 6 anos de idade indo aí, eu vou mais para onde? Entendeu? Para mim faz mais sentido o que vem depois. Batizando-os em nome da Trindade, ensinando a guardar. Isso faz sentido para mim. Agora aí, mano, eu sou skatista, eu sou músico, então assim, faz parte. Eu estou sempre indo, eu nunca estou parado. Entendeu? Nunca estou só no mesmo lugar. Então, esse é o ponto. Então, quando você começa a ter essa percepção, só, caramba, o que acontece? Da maneira mais óbvia que eu posso dizer, quando a igreja não tem consciência da sua vocação e da sua missão, ela se torna um campo missionário. Ou para o bem ou para o mal. Esse é que é o problema, eu não sei se você já discerniu isso. Para o bem, ela pode ser alcançada por Cristo. Vai ser uma maravilha. E aí o texto é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, serei com ele e ele comigo. Certamente vocês já ouviram pregações evangelísticas nesse texto. E aí dá para romantizar. Abra a porta do seu coração. Ela tem uma maçaneta, mas a maçaneta está pelo lado de dentro. Cristo está batendo a porta do seu coração. Aí mete o piano lá atrás, meu irmão, ou até a pedra converte. Entendeu como é que é o lance? Mas não é nada disso. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o que o texto está dizendo, que Jesus foi expulso da igreja. Olha que maneiro, expulsaram Jesus da igreja, irmão. Como é que Jesus pode estar do lado de fora batendo? Como? Agora, o aspecto positivo disso tudo é o que me faz permanecer na igreja. Porque eu sei que toda vez que os caras, por alguma razão, me deixam entrar naquela... não, que Cristo é deles, pode ser que Cristo use a minha voz e misture as palavras dele às minhas, de tal maneira que alguém lá dentro ouça, porque isso é que o texto está dizendo. Se alguém ouvir a minha voz, olha que maneiro, como é que o cara dentro da igreja não vai ouvir a voz de Cristo? Entendeu? Mas é o que está acontecendo, e não é de hoje isso. Então, quando a gente compreende isso, fala, caramba, o aspecto negativo é, quando a igreja não tem consciência da sua vocação e da sua missão, ela pode se tornar um campo missionário para as heresias. Aí você vê esse montão de loucura aí. Entendeu? É só loucura, velho. É só nego grudando na parede, tocando chifre, entendeu? É um negócio muito doido. Por quê, ué? Você quer o quê? Na falta do chifre, Hernando, já que você gostou? Dia desse aí, cara. Aí os caras estavam lá naquele mover deles lá e tal, aí pediram o chifre, velho. O cara errou, Hernando. O cara lá como é que chama? Produção. O cara errou na hora lá, sonoplastia, não tinha chifre, mano. A irmã não improvisou um canudo igual aquele de amendoim, deu pro cara tocar, Hernando? Eu falei, não, aí forçou demais, cara, porque tinha que tocar. Era o chofar, lembra aí? Toca o chofar, igreja! Aí o cara pediu uma vez, pediu duas, na terceira já tava perdendo a linha, né? Só pegou o boletim, o cara...
Falei, não, é muito, cara, aí forçou demais. É isso, cara, vira essa loucura, entendeu? À medida que a gente vai se afastando da simplicidade do evangelho, vai virando essa loucura, entendeu? E aí, quem usa o mínimo da massa encefálica não pode compactuar com a loucura dessa. Como? Entendeu? Como que o cara vai compactuar? A não ser que ele se traia, entendeu? Aí você tem que fazer uma força enorme, mano. Você tem que se trair. Você tem que pegar, por exemplo, a inteligência que Deus te deu, colocar em algum lugar e depois você pega de volta. Quando você adentrar as portas do santuário, você deixa a sua inteligência do lado de fora. Aí você ouve aquelas pataquadas e depois você retoma a sua inteligência. Só se for assim, mano, porque do contrário é impossível. Para que ninguém fique escandalizado, desmotivado. Graças ao bom Deus que Jesus morreu na cruz, não para tirar a nossa inteligência, mas os nossos pecados. Entendeu? Jesus foi à cruz do Calvário para tirar os nossos pecados, não a inteligência. Se você quiser ser irreverente contra Deus, é só você não usar a sua inteligência. Isso é o maior ato de irreverência. Aí você está sendo irreverentíssimo, entendeu? Não pode, mano. É John Stott. Crer é também pensar. O Paulo ensinou isso para o Timóteo. 2 Timóteo, ele fala sobre isso. Se a minha memória não me trai, capítulo 4, verso 7. Mas só de eu falar o texto, você identifica. Mas o melhor é citar o texto. Ele fala assim, pensa em todas essas coisas e Deus te dará compreensão em cada uma delas ou em todas elas. Olha que coisa sensacional. O que a gente depende disso? Quanto mais eu penso, mais espaço o Espírito Santo tem para me trazer elucidação, dirimir as minhas dúvidas, trazer compreensão, iluminação, conhecimento. É fantástico, irmão. Só é burro quem quer. Não dá não, mano, não dá não. Minha única oportunidade que eu tive na vida de aprender alguma coisa, vou jogar isso fora, ficar ouvindo pataquada, só se eu fosse louco, entendeu? Louco não dá. É simples assim, pegou? Então, muito bom esse comentário, muito pertinente, muito bem-vindo. Colocando ele no contexto. Ele está no contexto em que aquilo que as pessoas, por exemplo, que pensam, eles acabam vendo como manifestação na igreja local, está muito distante daquilo que eles leem no Novo Testamento. Esse que é o problema. Eu tenho um amigo que está fora do Brasil, eu faço menção dele no áudio, ele se chama Francão. Se você procurar na internet, o link dele é assim, o gringo sou eu, bem sugestivo, ele está lá em Portugal. Aí o link dele é, o gringo sou eu. Aí uma vez a gente andando pela rua, tem muitos anos isso, cara, deve ter uns 23 anos, assim. Ele virou para mim e falou, Michelin, por que a igreja é, assim, muito distante do que a gente lê no Novo Testamento, sobretudo, ele falou assim, sobretudo no livro de Atos. O negócio, ele não conseguiu passar de Atos 2, velho. Quando ele leu Atos 2, o mundo acabou para ele. Aí um dia eu falei, você tá com tempo? Senta aí que eu vou te falar alguma coisa. Isso tem 23 anos, eu nem era da igreja ainda direito. Cheguei um ano depois, eu falei, não, cara, é por causa disso. Aí fui explicando, e falei, interessante. Falei, tem um grupo de irmãos que se esforçam, mas como instituição está bem distante. Tanto é que está distante que os nossos irmãos na Reforma tentaram fazer exatamente esse movimento reverso. O que os nossos irmãos da Reforma tentaram fazer? Eles tentaram colocar a igreja o mais próximo possível dos apóstolos. Aquela igreja daqueles dias. Eles já estavam em 1517. Estou falando dos reformadores. E teve outros irmãos também que tentaram, né, os pré-reformadores. Então, isso era 1517. Então, já havíamos passado pelo menos 1.200 anos desde o problema lá do Constantino. No ano 320 e alguma coisa. Então, os caras queriam, eles analisaram e falaram, não, peraí, isso aqui está muito, muito distante. Está muito longe isso aqui. Então, vamos chegar o máximo possível lá nos dias dos apóstolos, em Atos, assim, eles tentaram. Hoje a galera pegou a igreja e colocou lá no deserto, lá em Moisés. Os caras estão trazendo a arca, entendeu? Tá nesse... O Hernani se deleita, mano. Entendeu? Os caras tá assim... Deixa, eu ia até dar os exemplos, mas nem gosto, cara, nem gosto. Ô, Michelin, posso dar uma claro, palavra aí, irmão? Então, cara, eu fico pensando também, cara, que às vezes o cristão, assim, ele tem um pensamento de que muitos dos igrejados, assim, desse termo aí, né? Sim, eu li um livro do Nelson Bomilcar a respeito desse termo. E é interessante. Eu falo sobre ele.
Muito bom. Maneiro. Lá é o Sem Igreja. É, isso aí, Sem Igreja. E aí, cara, o que acontece? Parece que, às vezes, acho que a ideia seria a gente pegar os crentes bons, botar em igreja ruim, e pegar as igrejas ruins cheias de crente... E pegar as igrejas boas cheias de crente ruim, né? Uhum. Porque, cara, eu já me peguei nessa situação de... Cara, eu faço parte de uma igreja, cara, acho que uns 8 anos, assim. Eu fiquei 2 anos indo, assim, só frequentando com minha esposa, na época namorada. E, cara, eu lembro que eu me peguei numa crise. Eu amava a igreja, o nosso filho enganjado com os jovens da igreja e tal. Ou seja, aquele cenário perfeito da igreja familiar que consegue abraçar o teu filho, a tua filha. Maneiro. Enfim, aquele cenário maneiro. Igreja, cristocêntrica. É uma igreja que é filha da Presbiteriana da Barra, do pastor Antônio Carlos Costa. Então, uma igreja muito séria, cara. Boa. E a minha crise para decidir, em meio a todo esse panorama positivo, se eu realmente ia ficar naquela igreja, eram duas questões. O louvor, que é aquele worship, que é um saco, que até hoje é um saco, sacou? E o outro era o fato de ser uma igreja onde, num bairro de gente que tem um alto poder aquisitivo, e eu, na época, com um dreadzão, na cintura, eu pensava assim, cara, eu não vou ter amigo aqui dentro dessa igreja. Porque é só playboy, juiz, enfim. Eu falei, cara, como é que vai ser? E aí, num desses meus dilemas, cara, Deus falou comigo assim, Lucas, se você enxerga esse problema na igreja, do relacionamento entre as pessoas, é porque você faz parte da solução. Boa. E ali, eu entendi tudo, que eu falei assim, cara, às vezes a gente sai de uma igreja por um motivo muito tolo, cara. E parte, assim, é óbvio que a igreja tem culpa em expelir muitas pessoas para fora dela. Todo mundo já sentiu isso na pele. Mas também a gente, às vezes, tem que se policiar para ver se a gente não está se tornando o crente que está ali apenas para consumir um culto bom. Sim. Então, se a acústica não te agrada, você sai de lá. Se o pastor, tem aquele pastor, de repente, que não tem aquela entonação que te mantém acordado, isso é um motivo negativo. Então, é muito complicado, assim, né? E aí, esse dia eu estava falando com minha esposa, que a galera da minha academia tá numa igreja neopentecostal e tal, mas é uns caras que eu conheci muito tralha, assim. Os caras envolvidos com torcida organizada, os caras ruins mesmo. E eu também fazia parte desse grupo. Só que eu fui para uma igreja cristã reformada e os caras foram para a igreja neopentecostal. E aí hoje eu vejo os caras se juntando para ir para a igreja, eu falei assim para minha esposa, falei, cara, eu tô sentindo falta de ir a um culto ruim, cara. Então eu vou na igreja qualquer dia com esses caras. Porque eu acho que a gente tem, em vez de a gente tentar se afastar, é se aproximar mesmo. Tô ligado. E se a gente tivesse o poder de pegar, cara, quem são os crentes bons? Vamos pegar a denominação boa aí, sei lá, vou dar um exemplo aqui, Batista, essas históricas, né? Vamos pegar esses caras da histórica aqui, que entenderam tudo com relação aos problemas que assolam aí os cristãos evangélicos do Brasil, né? Vamos pegar esses crentes bons aqui e vamos colocar em todas essas igrejas aí, neopentecostal, Bola de Neve, sei o quê, lota essas igrejas de crente bom e pega essas igrejas boas que tem palavra com pastor, sola escritura mesmo, e enche de crente ruim mesmo, que quer ato profético, que essas porcalhadas todas. E aí, de repente, a gente consegue mitigar o problema aí da igreja evangélica no Brasil, né? Mas é isso, cara. Tranquilo. É porque é o seguinte, Lucas, eu ia te perguntar, eu te conheci lá no ajuntamento, agora você já deu uma prévia assim de onde você é. Onde você mora aí no Rio? Eu sou de São Gonçalo, cara. Sim, tô ligado. E no ajuntamento, eu ia só pelo evento mesmo, né? Não era membro. Eu fiz parte da comunidade S8 muitos anos, né? De Botafogo. Pastor Hernani Maldonado e tal. E aí o nosso contato foi nesses eventos que o Ruajá ia tocar e tal. Maneiro. Deixa eu retomar aqui, então, o que você deu como contribuição. O que acontece, cara? Eu só tenho uma palavra para a gente se posicionar em relação a isso, do jeito que você diz, cara, é a questão do discernimento. Você teve um discernimento, entendeu? Quando te brilha. Por exemplo, eu sou de uma igreja, mano, agora mudou um pouco. Cara, louvor, lá não era worship, não. Lá era assim, violino, órgão, piano, só.
Você imagina, mano, como é que você pode ir para a igreja com violino, irmão? Você pensa, cara, violino, né? Não tô falando violão, não, violino. E eu fui, cara, amarradão. E até hoje, por exemplo, aí tem gente assim que me conhece, chama no particular, fala, mano, como é que você consegue ser daquele ambiente lá? Eu falo, não, cara, eu entendi qual é a minha lá, mas você também sabe até onde você vai, até onde não vai, entendeu? Por exemplo, igual na minha igreja local, mano, fui tirado até, os caras me tiravam na lata mesmo, e eu não manjava que os caras estavam me tirando. Por quê? Qual era a vibe? Como eu era de rua, então eu não sabia, por exemplo, o que a mãe da Pietra sabia, o evangeliquez, o crentez, o igrejês, que a dona Raquel já sabia de berço. Eu não sabia isso, eu não sabia falar igual os caras, eu não sabia falar, hoje foi tremendo, foi uma benção, não sei o que, benção para mim é benção mãe, entendeu? Benção mãe, benção pai, isso que, pô, eu não sabia a palavra dos caras, não sabia. Aí o que eu fazia? Eu estudava em casa, entendeu? Para ter assunto para conversar com os caras. Que assunto você vai conversar com os caras da igreja, mano? Você vai falar de matar os outros, torcida organizada, roubar, não vai falar o quê? Você tem que falar das coisas concernentes ao reino de Deus, né não? Falava isso aí, durava 3 segundos, cara. Os caras olhavam bem na minha cara e me largavam falando sozinho. O que eu pensava? Pô, deve ter mandado mal, né, cara? Vai que eu falei a heresia. Aí em casa estudava mais. Até que um dia eu discerni qual era daqueles caras. Os caras eram só crente nominal. A família deles estava lá, eles tinham uma... Aí é o que eu respondi pro brother aqui, pro Gabriel. Pô, o avô do cara era um membro fundador da minha igreja, entendeu? O cara colocou o tijolinho, então ficava feio para os caras não estar lá. Era um clube social, nada além disso. Aí nesse dia foi o dia que tudo ficou claro para mim. Aí eu optei por um outro caminho. Eu segui por um caminho completamente diferente. Falei assim, então a partir de hoje eu vou saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Não que eu não soubesse antes, é porque eu achei que dava para fazer com eles. Achei que, pô, os caras eram jovens como eu, falei, vou colar com esses caras. Ih, mano, cadê os caras hoje? Cadê? Nem sei pra onde foi. Entendeu? Nem sei. Então, assim, é muito questão de discernimento, sabe? A gente discerne e aí cada um, igual você falou, e é algo que eu digo de modo reincidente aqui no grupo, é a questão de você, por exemplo, você falou assim, aí Deus falou, meu filho, se você vê que o problema aqui na igreja é a questão de relacionamento, então você é parte da solução. E eu costumo dizer aqui para a galera que está aqui no grupo o seguinte, que se você vê algo, é problema seu. Em que sentido? Ofereça a solução. Então, por exemplo, na minha igreja local, eu vi algumas coisas, não, isso aqui não está legal. Aí eu comecei a ser solução. Tanto é que hoje eu me tornei pastor na igreja. Eu não sou da, mas sou na. Olha que maneiro. O mais improvável de todos, cheio de dread. Entendeu? Da Black, que eu ia te zoar, mas não queria te interromper. Eu falei, não, tinha o dread na cintura, então, o meu já tá no calcanhar e ainda sou preto, né, irmão? Ainda só tem esse detalhe, entendeu? Aí só para Deus falou assim, não, calma aí que você não tá pronto ainda não, deixa eu te dar uma mão aqui, ó. Entendeu? Para ficar na etnia correta, para você sentir na pele como é que funciona, senão você vai se ensoberbecer pelas revelações que eu vou te dar, entendeu? Fazendo aqui uma paráfrase do Paulo. Ele foi ao terceiro céu, não cheguei a tanto, não. Ele falou, não, para você não se exaltar aí, vou te dar uma demanda de tinta aqui para você ficar bonito na história, senão você pode ficar meio serelepe. E, caramba, então, assim, é por aí mesmo, irmão. E, assim, não é algo que alguém possa lhe dizer. É você que dissensa. Você, opa, minha parada é aqui. E você usou uma palavra, assim, que é forte, que é verdade, cara. E isso me dói muito em saber que é realidade e é verdade. Você falou assim, a igreja às vezes expele muita gente. Isso é algo que eu tenho pensado assim com carinho e tem um tempo. Porque a igreja ela tem tanto a porta da frente quanto a porta de trás. Porta da frente é uma metáfora para falar da admissão. Então a igreja admite pessoas, mas ao mesmo tempo, às vezes, a porta de trás é muito grande. É a porta de saída. As pessoas podem sair da igreja, não há problema nenhum. Mas, por exemplo, assim, se fosse no meu caso, o cara fala assim, pastor, se eu tivesse uma igreja, eu, assim, eu vou sair da igreja. Aí eu ia fazer para ele 3 perguntas básicas. Irmão, você vai sair? Sim. Posso fazer 3 perguntas? Pode. Houve algum dia em sua vida, em alguma necessidade específica, que a igreja falhou com o irmão? Irmão, que isso, pastor? Jamais, sob hipótese alguma. Eu sempre fui assistido pelos irmãos, faltou os irmãos me carregarem nas costas. Se fosse necessário, vocês arrancavam até o olho e me dava, nunca me faltou nada. Segundo, houve alguma vez que o irmão viu alguma coisa e ouviu alguma coisa sendo proferida desse púlpito que não está de acordo com o espírito do evangelho? Que isso, pastor? Aqui, eu vou usar a sua nomenclatura, Lucas. Aqui é só escritura. Aqui é alto nível, jamais, que isso. Aí você fecha.
E na minha vida, você já me viu ter alguma conduta que desabone o evangelho? Que isso, pastor? Tu és um santo homem de Deus? Ó, não? Aí você vai, então Deus te abençoe, irmão. Vá para onde você entende que deve e Deus está te conduzindo. É simples assim. Agora, tem momentos que a gente sabe que, infelizmente, não é assim, e isso é ruim. Então, por exemplo, nesse momento histórico do nosso país, a porta de trás está muito escancarada, cara, entendeu? E eu falo isso com dor porque, assim, eu vejo muitos caras que eu conheci, que são meus amigos pessoais, assim, não encontrando espaço na igreja, entendeu? Os caras tentando e tentando e tentando pelo caminho que você nos apresentou aqui. Percebeu, discerniu, quis fazer, arregaçou a mão, vou fazer, galera. Não, 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 não. Caramba, aí é tenso. Entendeu como é que é o lance? Aí é difícil. Isso eu fico vendo assim, é muita perda de talento, cara, muita perda. Perder uma pessoa, cara, e não é um, entendeu? Já tem muita gente. E isso, assim, isso me chama atenção e me fere, me machuca, entendeu? Porque, assim, é Deus salvando gente, né, cara? É Deus salvando. E, assim, igual eu falei, é uma galera. Então, gente talentosíssima que poderia, tipo assim, dar uma contribuição fantástica, mas que não encontra espaço. Entendeu? Porque aí eu fecho dizendo o seguinte, os caras estão muito mais preocupados, às vezes, com a manutenção do status quo do que de perceber o que Deus está fazendo agora, entendeu? Igual um irmão virou para mim uma vez e falou sobre isso, comigo sobre isso. Ele falou, André, quando você chegou na nossa igreja, a nossa igreja estava querendo ser a igreja mais tradicional da cidade, velho. Deus foi e trouxe você, velho, estragou tudo, entendeu? Porque, mano, pra você ter ideia, Lucas, eu só vi meu pastor sem terno e gravata uma vez na vida, de calça jeans, uma vez, entendeu? Uma vez em toda a vida que eu convivi com ele. Nunca, assim, o cara parecia um lord inglês, meu irmão. O cara todo alinhado. Nunca sem terno, nunca, mas sob hipótese alguma, cara. Só um dia que eu vi ele de calça jeans, assim, uma camisa do nosso colégio, pra dentro, só. Tirando isso, sim, nunca. Agora, você imagina como é que não era igreja, entendeu? Então, assim, eu fiquei lá, tô lá até hoje, mas eu consigo perceber essas coisas todas, entendeu? E aí eu discerni quais eram os meus dons, meus talentos e fico dando a minha contribuição. Mas também sei que algumas linhas eu não tenho como cruzar. E se eu cruzar, eu sei que vai fazer mal para minha saúde, entendeu? Mas maneiro sua contribuição, Lucas. Que bom que você está aqui com a gente. Foi muito bem-vindo. E worship não dá mesmo, não. Ô, pastor, Pois sim, Ana. você tá falando aí sobre essas histórias aí. Assim, eu sempre fui da igreja, sabe? Sempre fui na igreja desde pequenininha. E o interessante é que eu gostava de ir para a igreja. Meus pais não iam, mas eu sempre pedia para minhas amigas para pedir para as mães delas me levarem para a igreja. Aí Sensacional. o irmão compartilhou aí sobre a igreja. Aí esses dias atrás, né, veio um irmão falar comigo sobre dons e talentos e tal. Aí ele começou a falar sobre a mulher. E aí eu me lembrei, né, do meu passado, porque, tipo assim, a mulher dentro da igreja, ela sempre foi colocada como assim, como que eu posso dizer? Algo assim muito polêmico, entende? Qualquer coisinha, a mulher era mais atingida, podemos dizer. E isso não deixa de ser uma verdade. O irmão virou, chegou e falou assim para mim: Ah, mas a mulher não pode pregar na igreja. O irmão chegou e falou isso para mim. Ah, mas a mulher tem que ser submissa, que não sei o que. Eu falei, sim, ok. Mas ele falou num tom, tipo assim, desvalorizando, diminuindo, entende? Eu achei um pouco machista, assim, da parte dele. Só um pouco? Achei, assim, bastante. É inteiro mesmo, mano. É inteiro, é sem divisão. E na Fogo igreja neles. sempre rolou muito isso. A mulher tem que participar da intercessão, não o homem tem que participar, certo? Tanto que a gente, quando está na intercessão, a gente vê mais aquelas irmãzinhas do coque, né? Intercedendo, orando pela família, sendo que a intercessão ela sustenta a igreja. E a Uhum. gente vê assim muito assim, sabe? A ausência mesmo da parte sacerdotal, né? Porque o homem é o sacerdote da casa. E eu estava lendo Timóteo esses dias e estava falando sobre isso, que o homem tem que
tem o seu dever e a mulher também tem o seu dever. Quando o homem é homem, né? Tem uns caras que é homem, que não é homem, né? É isso aí, né? Você fica me forçando aqui, né? Porque tem muito menino fazendo a barba hoje em dia. Homem é outro. Pô, tô com a barba branca, ainda tô aprendendo, tô começando. Entendeu? Caixa de ferramenta, Michelin. Eu tava te esperando, Hernani. Os caras tá achando aí agora que deixa a barba crescer e comprar uma caixa de ferramenta é homem. Oh. Aí a minha amiga, esse dia, falou assim, Ana, eu tenho encontrado na igreja, tipo assim, hoje os pregadores estão pregando muito sobre identidade e sobre paternidade, coisa que, assim, antigamente não era muito pregado. Eu falo, poxa, isso é muito bom. E ela falou para mim assim, nossa, Ana, eu entendi, compreendi quão importante eu saber sobre quem eu sou, qual é a minha vocação, para que eu nasci. Eu falei, pô, eu também estou no mesmo esquema. Eu tenho aprendido com uma pessoa que tem pregado muito sobre isso. Eu até citei, senhor, hein, pastor? Mas sério mesmo, as pessoas hoje não compreendem, sabe? Assim, o papel dela ali dentro. Às vezes a pessoa tem o mesmo dom, o mesmo talento que ela, independente do sexo, né? E você até citou sobre anjo, pô, onde a gente vai ir para a glória e a gente não vai poder mais se casar, e a palavra diz que a gente vai ser parecido com os anjos, e nós seremos um com ele. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso então, olha só. O que acontece, minha irmãzinha? Tudo que Jesus ensinou precisa de um novo ambiente para acontecer. Então, eu estou traduzindo uma linguagem que ele usou, que ele falou que vinho novo não cabe em odre velho. É isso. O que acontece? Vou deixar um prazer de casa para vocês, não um dever não, prazer de casa. Nas suas devocionais, leiam, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas. Por que eu estou deixando esse prazer de casa? Para vocês verem onde Jesus colocou as mulheres. Entendeu? No lugar que ele colocou as mulheres. Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma vez, logo no início da minha conversão, ela já mandou, que ninguém já chegava de voador em mim. Ela falou assim, por que Jesus não tem discípula mulher? Pô, mano, tô nem sabendo quem é Jesus, vou saber por que ele não tem discípula mulher. Eu não sabia, naquela hora eu não sabia. Depois eu falei, quem falou que não tem? Claro que tem. Aliás, as mulheres eram sustentadoras do ministério de Jesus. Se a minha memória não está me traindo, Lucas capítulo 8, entre os versos 1 e 4. Entendeu? As mulheres sustentavam a Jesus. E elas estavam lá. Só que aí, o que acontece? Falando assim, reduzindo um pouquinho a velocidade. Por exemplo, eu sou um pastor, beleza, mas eu não tenho, entre aspas, uma igreja lá, um prédiozinho, aquela formalidade, embora todos vocês que estejam aqui me tenham nessa conta, senão vocês não estavam aqui me ouvindo. O que acontece? Eu ainda estou numa posição que eu posso falar com mais força sobre algumas coisas. Dá para fazer isso porque é a posição que eu ocupo. Mas eu também, ao longo do processo, eu estou aprendendo o seguinte, por exemplo, eu comecei mais ensinando as pessoas e ao longo do processo eu fui estou aprendendo a cuidar das pessoas, entendeu? Então, ensino e cuido. E eu já estou numa parte que eu estou aprendendo também a cuidar ensinando. Então, faz esse mix. Então, o que acontece? Jesus é extremamente inteligente. Então, ele faz algumas coisas que, aparentemente, elas são pequenas no início, mas elas vão se tornando grande, chega uma hora que aquilo explode. Entendeu? Então, por exemplo, a maneira como ele tratava as mulheres, mano, é porque a gente é ocidental. Então, a gente até lê, mas não consegue perceber o que ele estava fazendo. Exemplo simples. Eu creio que todos nós aqui do grupo já ouvimos um sermão falando sobre Marta e Maria. Aí o sermão, todo mundo, como ser Maria no mundo de Marta e papapá, e dá para fazer um sermão bonitaço, mano, e nunca falar a verdade, entendeu? Dá para você fazer um sermão lindo, mas nunca falar a verdade. A gente está num tempo aí de estresse, de correria, de ansiedade, então dá para usar a Marta ali e tal, mas sem nem passar na superfície da verdade. Qual é a superfície da verdade? A Marta está correndo para lá e para cá. Estou sendo bem sintético, que eu tenho gravado e posso disponibilizar para vocês. Ela corre daqui, corre para lá, e numa hora ela chega assim, Senhor, você não se importa assim de eu ficar aqui servindo sozinho? Manda minha irmã vir me ajudar. Isso é o que ela falou, mas o que está por trás é o seguinte, o que acontece naquela cultura? A Maria estava sentada entre os homens.
entre os homens e naquela cultura, mas nem no melhor pensamento, no melhor sonho, uma mulher poderia estar sentada ali entre os homens para aprender. Então, quando Jesus a admite, ele está falando assim, não, eu quero que ela seja minha discípula, ela pode ficar aqui. Por isso que ele fala, ela escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Ele está quebrando paradigmas, entendeu? Porque o judeu achava melhor queimar a Torá do que deixar a mulher aprender. A ideia dos caras, aí vem Jesus, não, vocês pensam assim, eu não. Eu falei, caramba, entendeu? Por exemplo, que a mulher aprenda em silêncio. Aí tem toda uma cultura, tem toda a cultura. Por quê? Se ela quiser, ela pergunta o marido em casa. Que, poxa, tem gente, por isso que eu fiz a brincadeira. Eu nasci com sexo masculino, o que não necessariamente significa que eu sou homem. Ser homem é outra coisa. Igual o Davi falou pro filho dele, seja homem. Ué, mano, que parada é essa? Posso disponibilizar para vocês também. Deve ter uns 2 anos, eu fui convidado pelos homens da minha igreja, que tem idade para serem os meus pais, para falar no dia do homem batista. Aí eu li o texto e falei. Quando eu terminei, meu pastor estava com a mão na cabecinha. Aí ele virou para mim e falou assim, André, se ser homem foi isso aí que você falou, estamos lascados todo mundo. Eu falei, aleluia, amém, é isso aí mesmo, é nóis. Entendeu? Mano, ser homem é outra coisa, cara. A gente está num tempo, eu já contei para vocês, alguns aqui sabem, alguns não, então vou contar para geral. A gente está num tempo que as pessoas não sabem que leite é produzido pela vaca, entendeu? Um dia desse eu falei isso na escola, o cara ficou admirado. Eu nem ri, porque tem coisas que você não pode nem rir. Eu olhei pro cara, o cara não sabia. Ele achou que leite era algo que já vinha na caixinha geladinho na geladeira. Eu tive que mostrar para ele que nem vaca dá leite. Aí o outro queria ser mais sabidinho, ei, qual é burro? Ainda chamou o cara de burro ainda. Ei, mano, você sabe que vaca dá leite? Eu falei, não, vaca não dá leite não, irmão. Você já viu vaca dando leite aonde? O cara, não dá não. Eu falei, não, se você quiser leite, você acorda 3 da manhã, vá ao pasto, busque a vaca, coloque-a no curral, amarre as suas pernas juntamente com o rabo, senão voa bosta para tudo que é lado, entendeu? E ordenhe a vaca. Você sabe tirar leite da vaca? O cara, não sei, não. Eu falei, então deveria saber, mano. Então, nós somos, entre aspas, homens que não sabemos nada disso. Igual a galera às vezes faz pergunta assim, mas o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não. Ele é o mesmo, nós é que somos diferentes. Entendeu? Uns caras aí da idade do meu filho pegavam a espada, ia lá na guerra, passava na cabeça do cara e voltava para casa tranquilo. Entendeu? A galera hoje vê filme de terror no Netflix, fica apavorado durante a noite, vai assistir na cama. Eu falei, que isso, rapaz? Você tá entendendo como é que é o lance? Então, assim, o negócio é outro nível. Então, quando Jesus faz o que faz, ele coloca todas as coisas nos seus respectivos lugares. E o Paulo, quando deu essa orientação, tem um contexto? Tem, mas como se aplica a ambos, tem muito homem que também deveria ficar calado na igreja, que os caras só fazem pataquada, mano. Entende como é que é o lance? Só que aí os caras são tendenciosos, entendeu? Agora, quando você lê na perspectiva de Jesus, todas as coisas vão chegando nos seus respectivos lugares. Por exemplo, quantas irmãs aqui são infinitamente mais capazes do que muitos homens? Entendeu? É lógico que se os caras me ouvem falando isso aqui, eles me matam. Entendeu? Porque aí você precisa respeitar o ambiente que você está. Por exemplo, na igreja presbiteriana, por exemplo, do Brasil, o IP, isso nunca vai acontecer. As mulheres não vão poder ascender ao púlpito, ou seja, não vão poder lá pregar. Só podem falar para as mulheres e para as crianças, mas não para os homens. E eles têm as suas razões, entendeu? Mas você sabe como é que é Jesus de Nazaré, né? Mas lembra que lá no início eu falei que não existe as denominações, o que existe é a igreja de Cristo. Só que essa que é a tensão, mano, na hora que você começa a perceber os ensinos de Jesus e ver como é que ele não cabe em lugar nenhum. Não cabe em lugar nenhum. Quadrado, não. Aí a gente tem que se arrepender todo dia. Todo dia a gente tem que se arrepender. E não é todo mundo que está querendo se arrepender todo dia. Entendeu? Aí a gente fica muito... A gente começa a resistir a Deus. Entendeu? E esse é que é o problema. Então, fechando, faz esse exercício, senhoritana, e todos os demais. Dá uma olhada, sobretudo no Evangelho de Lucas, e vê onde Jesus coloca a mulher. Na posição que ele a coloca. Porque o grande problema, Ana, é o seguinte, cara, é porque isso pesa sobre a mulher, esse fardo que ela carrega, desde o princípio, lá no Gênesis, entendeu? Esse é que é o problema. Ela carrega esse fardo, só que aí, bendito seja Deus, para ninguém sair do grupo desanimado. É assim,
Se você anotar Gênesis, o que acontece? A mulher é enganada, já começa assim, a mulher é enganada. O homem, ou seja, o ser humano do sexo masculino, comeu porque quis. Olha a diferença. Só que a galera não comenta isso, os vacilões. Eu tô no time dos vacilão, por isso que eu fico abertão. Entendeu? O homem comeu porque quis. E ele é que é o vacilão. Nós é que somos vacilões. Por quê? Porque o capeta estava conversando com a mulher do cara e o cara ficou ouvindo. Porque diz um manuscrito antigo que ele estava ao lado, é o silêncio de Adão. Tem um escritor chamado Larry Crabb que ele escreveu um texto com esse título. Então, o capeta falando com sua mulher e você fica lá assim, Pô, meu irmão, já fala assim, fala aqui comigo aqui, ó. Entendeu? Os homens que estão aqui no grupo é assim, o peão vai falar com a minha mãe, parou, fala aqui comigo aqui, eu tô aqui, você vai falar com minha mãe pra quê? Fala comigo aqui, meu irmão, sai, rala. Aí a mulher foi enganada, ela estendeu a mão, diz o texto, porque o homem estava próximo, ela estendeu a mão comeu porque quis. Chegou na hora do vamos ver, Deus, Adão, onde é que você tá? Quê? Hein? Você comeu do que eu te falei pra você não comer? Ele falou assim, a mulher que me deu aqui, ó, olha isso, velho. Eu tinha que falar assim, eu comi mesmo. Por que você comeu? Porque eu quis comer, ué. É assim que é confissão de pecado. É não é o capeta. Não, foi você. Aí beleza. Aí jogou pra mulher. Mulher, o que você fez? Foi a serpente que me enganou. Como a serpente não tinha ninguém para acusar além dele, ele ficou quieto. Aí o que Deus fez? O inimaginável. Inimaginável. Porque, poxa, você pensa, caramba, besteira que eles fizeram, cara. E o Adão sabia, ele sabia de tudo. Deus reinventou a maternidade. A maternidade até então era o único jeito dos seres humanos se multiplicarem. A partir da queda, a maternidade se tornou o meio pelo qual Deus iria entrar aqui no universo, no nosso planeta, para efetuar a salvação. Então, isso é chamado de proto-evangelho, Gênesis 3,15, quando ele diz que o descendente daquela mulher mataria o diabo. Olha que coisa sensacional. Imagina o diabo, como é que ele ficou horrorizado toda vez que qualquer mulher ficasse grávida. Porque não sabe quem e quando, entendeu? Por isso que é essa perseguição. Por isso é uma das boas razões pelas quais as nossas irmãs são perseguidas e a vida delas é um verdadeiro horror ao redor do globo. Eles falam assim, caramba, a bênção, graças a Deus do Evangelho, é que Deus vem para colocar a mulher no seu respectivo lugar de honra, entendeu? De dignidade. Isso é que é sensacional. Só que leva tempo, não para Deus, mas para nós, né? A gente é que é lento e tardo de compreensão, entendeu? Então as coisas poderiam ser bem melhores. Exemplo, você falou do sacerdócio no lar e tudo. Como é que é isso? Suponhamos que minha família, assim, eu sou o homem aqui, aí tem que tomar uma decisão e tal. Beleza, a gente toma decisão em família. Todo mundo opina. Vai que o meu filho tem uma opinião infinitamente melhor do que a minha. Um deles, ou o Zion, ou o Lai, ou então a Aline, minha esposa e tal. Só que na hora de comunicar a decisão, suponhamos que alguém chegue lá e pergunte assim, e aí, mano, o que vocês decidiram? Aí pergunta para a Aline, pergunta para o Zion, pergunta para o Noah. Aí só assim, peraí que meu pai vai vir. Peraí que meu pai vai falar. Mas às vezes pode ter sido qualquer um deles que falou, mas quem vai botar a cara lá na hora do vamos ver sou eu. Pegou a ideia? Como é que funciona para Deus? Isso, que interessante, mano. Mas aí tem gente que só enxerga a literalidade da coisa e não consegue ir além, entendeu? Além no sentido da... 2 anos agora, tem uma congelada e um em movimento. Parece falou de mulher, pastor, até parou o negócio aqui. Então, o que acontece? É assim que Deus fez para que as coisas fluam, entendeu? Aí eu fecho esse comentário dizendo o seguinte, quando nos falta transcendentalidade, ou seja, uma percepção para além do imediato, a gente fica restrito à literalidade das coisas. Você lê e só vê o que é literal, mas você não consegue absorver o sentido da coisa. Esse é que é o ponto. Pegou a ideia? Então, um bom exercício, dê uma olhadinha em Lucas, veja como é que é o tratamento de Jesus com as mulheres. Sensacional, entendeu? Sensacional. E nunca se esqueçam disso, irmãs. O pacto de Deus é com as mulheres. Nunca se esqueçam disso. O pacto de Deus é com as mulheres. Então, é bem provável que Deus tenha chamado os peão que ele chamou só porque os caras eram casados com as mulheres que eram casados. Entendeu como é que é o lance? Você fala, caramba, irmão, que maneiro. Aí, uma vez o cara perguntou, mas se o pacto de Deus é com as mulheres, por que o capeta me persegue? Eu falei, você é nascido de quem, irmão? Você nasceu da árvore, pô?
Os caras ainda é burro ainda, né, cara? Cara, lidar com a burrice é fogo. Meu irmão, você nasceu da onde, irmão? Entendeu? Você nasceu de onde, meu filho? Por isso, ó, outra, guarda essa daí, anota aí, ó, lápisinho frenético. Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Aí, para quem lê isso na literatura, mas o cara pode nascer da onde, então? Não, Deus está falando assim, lembra que eu falei que o Salvador viria pelo ventre de uma mulher? Então, chegou a hora. Falei, caramba, esse é o complemento. Você pode colocar esses dois textos juntos. Gênesis 3:15 e Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. O que ele está fazendo ecoar? Lembra que eu disse para vocês lá no Gênesis que o descendente da mulher destruiria com a serpente? Então, chegou a hora. Falei, olha que sensacional. Então, quando a gente vai lendo assim, por esse prisma e por essa ótica, tudo começa a fazer sentido e as coisas vão entrando nos seus respectivos lugares e a vida vai ficando boa e bela e leve de ser vivida, certo? Quero só citar uma frase, nosso tempo hoje, não sei para vocês, mas para mim passou voado. Eu quero ler uma frase, dentro de tudo que a gente conversou até aqui, a gente estava bem no início, assim, é o seguinte: muitos estão desviados das igrejas porque essas igrejas já se desviaram do evangelho há muito tempo. Entendeu? Muitos estão desviados das igrejas porque essas igrejas já se desviaram do evangelho há muito tempo. Entendeu? E eu não estou falando dessa galera assim que, assim como o Lucas nos disse muito bem, gente que às vezes quer deixar a comunidade por motivos fúteis. Não é disso que eu estou falando, não é isso que eu tenho em mente. Embora eu saiba que aconteça. Estou falando mesmo da galera que está afim, cara, entendeu? Que está afim mesmo e não está encontrando jeito porque o negócio não está legal, entendeu? Não tá bom. Então, em muitos aspectos, muita gente não consegue suportar a incoerência. É muito difícil quando você participa de um ambiente que você é forçado, entendeu? A não fazer uso da sua inteligência. É bom estar num ambiente que você é forçado e provocado exatamente no sentido ao contrário, entendeu? Por exemplo, igual quando você faz uso do púlpito. É interessante, às vezes, quando o seu pastor sabe equilibrar, por exemplo, simplicidade na questão da linguagem, mas também ele joga ali umas palavras um tanto quanto mais formais que puxam você. Você fala, pô, essa palavra aí não manjava não, entendeu? Aí você dá um jeitinho de aprender, entendeu? Não precisa ser um público também que você precisa ficar com o dicionário ao lado, também não chega tanto, mas te puxa de algum modo. Ou às vezes nem as palavras, mas a construção de um pensamento. Você fala, cara, como é que esse cara chegou nessa ideia aí? Por exemplo, a primeira vez que eu vi Martin Luther King, eu falei, cara, o que estuda para falar desse jeito aí? Entendeu? Que é um negócio interessante, cara, o jeito que o cara constrói pensamentos, você fala assim, ó, maneiraço. Então, poxa, você fala assim, não, domingo que vem eu vou voltar lá para ouvir esse negócio aí, entendeu? Eu quero ouvir mais, quero aprender mais, te incita, entendeu? Te encoraja. Aí o contrário, infelizmente, é verdade também. Quando você está num ambiente que, poxa, você começa a ser forçado a gostar do que não pode ser gostado. Por exemplo, meu amigo Lucas está aqui hoje. Ele sabe de música. Mano, é muito difícil, cara. É muito difícil ouvir uma música que é mal feita, mano. Não dá, mano, machuca, cara. Aqui, ó, eu fico até arrepiado. Uma vez estava eu e meu filho Zion, que é o mais velho, falou assim, pai, tá me dando até agonia já, cara. Eu falei, caramba, que tava muito ruim, cara. E aí os caras querem o Eric também é da música. Poxa, o Ricardo também, da música. Também, Ayla? Também? Você é versátil mesmo, hein, mano? Caramba, hein? Poxa, até humilhação. Então, o que rola? Mano, tem coisa que não é boa, cara. Não é boa. E aí a galera quer fazer aquilo descer na sua garganta, assim, é para Jesus. Aí vem a galera que usa massa encefálica, também não sei se vocês já ouviram, igual o João Gordo, do Ratos de Porão. Ele falou assim, mano, o negócio é com o capeta mesmo, porque as coisas do capeta é tudo bem feitas, as do crente é tudo ruim, então eu vou ficar com o capeta, né? Era zoeira, mas ele tá certo. Entendeu? Os caras ensaiam, o negócio fica perfeito, cara. O nego vira madrugada, louvor de igreja. Eu acho que eu estou sendo extremamente crítico. Os caras ficam lá ensaiando, ó, antes do culto, entre aspas. Aí fica. A parada começa, o cara tá lá. Aí na hora do culto, olha como é que esse cara tá, porque não dá pra me ver de corpo inteiro. Aí o cara começa a tocar guitarra, ao invés do cara tocar guitarra, o cara fica assim. Aí você assim, pô, irmão, o que você tá fazendo, cara?
Entendeu? Toca essa parada aí, compadre. Mas toca a mão fica... Ah, mano, aí não dá, não. É assim, caramba, mano. Com todo respeito, já fiz essa pergunta uma vez. Quem pagaria, vou ser modesto, R$ 5 para ouvir o louvor de igreja? Mano, você não paga. Mas você paga 100 conto, você paga 300, entendeu? Fala qualquer show aí que tá na sua cabeça que você não paga e paga amarradão, guarda até o ticket. Por quê? Porque é bem feito, cara. Não, se é bem feito, mano. Se é bom ou ruim, pá, aconteceu é outra coisa. Tô falando que é bem feito. Esse é o problema. Então, os caras, às vezes, não sei se inconscientemente, te força a você gostar do que não pode ser gostar. Mano, não tá bem feito, não tá maneiro, não tá belo. Pô, tudo que é belo remete a Deus. Não tá bonito esteticamente, não tá tudo de qualquer jeito, mano. Essa guitarra desafinada, pô, essa bateria aí mesmo, caramba, parece que tá batendo no latão, cara, tá ruim, cara, tá ruim, não tá maneiro. E só que isso em todos os aspectos, mano, entendeu? E aí, cara, quem usa massa encefálica sente muita dificuldade, Você tem que se trair, entendeu? Você tem que se trair, mano. E aí é de cada um, né, cara? Se você conseguir trair a sua consciência, o seu senso estético e viver bem, Deus te abençoe. Caso não, mano, entendeu? A parte boa de tudo isso, pra gente nunca terminar numa nota negativa, é que tem muita gente se empenhando em fazer coisa boa, entendeu? Tem muita gente. Não são assim, às vezes, a galera do holofote, entendeu? Não é a galera do holofote, mas se você procurar com carinho, sempre tem o remanescente fiel. Não é multidão, você não vai encontrar um galera, não é muita gente, mas tem uma galera. Vai procurar com carinho. Então, por hoje, galera, estamos estritamente à hora, tudo certinho. Por hoje é o suficiente. Partindo daquela minha premissa que muita água mata a planta, então eu creio que é o suficiente. Então, eu vou deixar ainda aquele áudio para vocês ouvirem. Eu já vou tentar publicar o outro também, já vou deixar o segundo, mas ouçam ainda esse primeiro que eu deixei, porque tem muita coisa, assim, que certamente, se vocês ouvirem, assim como a Ayla começou a ouvir, vai tocá-los, porque essa nossa conversa aqui hoje, eu só fiquei nos 23 minutos iniciais. Eu ouvi, então eu marquei na minha cabeça. Eu começo a falar do que, de fato, eu queria falar depois dos 23 minutos iniciais, porque nos 23 minutos introdutórios, eu estou falando exatamente do que a gente comentou aqui, só que aqui a gente levou mais tempo. Então, eu falei assim, por que as pessoas têm essa dificuldade de participar, infelizmente, da igreja que está no Brasil hoje, e foi o que a gente conversou. Então, ouçam tudo, e tem muita coisa para a gente conversar ainda. Mas eu já vou deixar o áudio número 2 lá disposto, aí você pode ouvir os dois e a gente vai conversando da maneira que as perguntas forem surgindo, tá certo? Tem muita coisa boa. Sobretudo... Eu tenho uma pergunta, mano. Você esqueceu de mim, mano? Parece que é piada, velho. Muito bom. Mano. Eu pensei que o cara tava me zoando, não é possível. Ô, Marcos, o cara tá assim, não, ele não vai terminar sem me passar aqui. Você acha que eu não tava pensando em você? Pode falar, irmão, pode falar, fica à vontade. Tranquilo. Com todo respeito. Com todo respeito aí. Pô, cadê você que não tá aqui na tela, cara? Ah, tá aqui. Pode falar, Anderson. Não, tranquilo, André, com todo respeito, só para brincar um pouco mesmo, mas fica tranquilo, tá guardado aqui no caderninho, beleza? Boa. Qual que é? Fala ela aí. Não, na verdade seria até uma coisa que você até citou e foi muito importante para mim, referente ao que é ser discípulo e ser discipulado. Boa, fala aí. Você citou cuidar e ensinar. Cuidar e ensinar, para mim, é o discipulado. Boa. E o melhor exemplo que eu tenho até hoje, até agora, foi o exemplo que você deu do seu filho. Semana passada, você falou que ele ensinou um coleguinha dele a fazer uma manobra correta, né? E para mim isso aí ele ensinou através do exemplo que o pai dele tem de fazer,
né? Então, o fazer, para mim, é ensinar, é discipulado. E a grande questão que nós temos hoje é como ser discípulos nesse meio dessa pandemia. Porque eu te estou vendo virtualmente, é como o irmão Hernani orou, mas isso aqui, para mim, é real. Eu estou sendo discipulado pelo Senhor. Boa. Desculpa, por você. Estou sendo... Todos nós estamos sendo discipulados por você. Eu sou discipulado por outros amigos, companheiros meus da parte da eclésia, da parte da igreja, pessoas que nem têm a 4ª série, mas me ensinam muito, né? E isso é importante para mim. Então, é só um momento de agradecimento pela disposição de nos disciplinar e cuidar de nós, conosco. Beleza mesmo. Porque para mim tem sido um aprendizado também. É como eu fiz aquela ordem ali. Do início, eu aprendi muito mais a ensinar do que a cuidar. Mas aí, como Deus é paciente, ao longo do processo eu fui aprendendo esse lance do cuidado. Então, quanto eu posso, eu fico me esmerando. Entendeu? Uma coisa assim, que, graças a Deus, assim, eu sou um cara feliz porque muita coisa eu aprendi no início, entendeu? Então, agora mesmo, me dei conta de uma coisa, por exemplo, a gente está num momento difícil, a gente sempre está numa hora difícil, só que agora é mais claro, é até palpável. Então, às vezes, a gente confunde ministério pastoral com soluções, sobretudo soluções fáceis, entendeu? Isso é muito tentador, você ficar oferecendo soluções e soluções fáceis. Às vezes você precisa, uma parte do tempo, você não está ali para dar a solução, mas você está ali para estar ali, entendeu? A pessoa te conta o problema, só assim, ó, na moral mesmo, você não tem jeito não, irmão, mas eu tô aqui, entendeu? Porque no fundo é isso, que eu não vou fazer o quê? Você não tem o que fazer, tem coisas que não há o que fazer, aí você fala assim, Deus, faz um milagre, aí você orou com a pessoa, já é muita coisa, entendeu? Mas às vezes as pessoas caem nessa tentação de querer apresentar a solução, quando não tem, não há o que ser feito. Então você ora, você está presente, você chora junto, você ri junto, você está ali, entendeu? O cara fala, pô, não dá pra fazer nada, mas tá aí tomando comigo também, e aí você está lá presente, entendeu? Então eu fui aprendendo isso ao longo do processo, entendeu? Porque assim, eu nunca, jamais, assim, pensava, vou ser pastor, então nunca pensei, tinha até medo, cara, nossa, porque pastor, para mim, era o pastor da minha igreja, e entre eu e ele era um abismo, assim, intransponível, não tinha como, mas nem se eu quisesse eu ia ser daquele, não tinha como, até que eu fui discernindo que haviam outras maneiras de ser, entendeu? Por exemplo, tem pastor que não tira férias, e eu estava começando isso, sem perceber, eu estava assim também, o cara nunca tirou uma férias na vida, tem pastor que tira férias todo ano, entendeu? Tem pastor que abre a igreja, fecha a igreja, bate a laje, entendeu? Pinta. Mano, tem assim também, mas tem um que só aparece lá para pregar. Beleza, mano, descubra quem é você, entendeu? Senão você morre. E além de morrer, você ainda mata todo mundo. Vai matar quem te ouve depois de ter matado a sua família. E aí? Esse é que é o problema. Então, ao longo do processo, eu também tenho aprendido a questão do cuidado, entendeu? Então, eu sou um cara que ensino, e aqueles que me ouvem, assim, alguns vão chegando mais perto, entendeu? Vão chegando mais perto, e foi essa galera que foi chegando mais perto que acabou demonstrando para mim qual era a minha vocação, porque eles me chamavam de pastor. Eu falei, caramba, agora lascou, porque você se auto-intitular é fácil, você mete lá um bispo, apóstolo, é fácil, fácil. Agora, as pessoas te reconhecerem, como? Entendeu? Sendo que você, assim, tá longe do estereótipo. Então, tem que ser um milagre. E aí, essas pessoas que acabaram me convencendo. Começou com 1, aí virou 2, 3, 4. Falei, caramba, mano. Aí eu falei, Deus, eu me rendo. Só que eu me rendi tentando todo o tempo discernir quem sou eu e como é que eu funciono no meio disso tudo aí que tá posto. Entendeu? Porque tem algumas coisas que matam. Entendeu? Tipo assim, acaba com você. E aí, se acabar com você, isso começa a afetar todo mundo. Entendeu? E eu, assim, graças a Deus, nunca quis fazer parte disso, de jeito nenhum. Semana mesmo, eu vi algo assim sobre questão de filhos, assim, que eu fiquei pensando, falei, cara, eu vou continuar na minha vocação. Porque se você pegar meu Facebook e der um clique, assim, naquela tela de abertura, lá em cima, na foto,
tem uma das fotos, sou eu e o Zion, há muito tempo, o Zion pequenininho, aí eu com a Bíblia gigantesca, uma Bíblia católica, assim, cara, aí gigante, mas muito grande, aí ele com a cabeça dentro da Bíblia, e aquela foto ficou como abertura do meu Facebook muitos anos, cara. Uma vez um pastor ligou para mim, cara, falou assim, nossa, tomei uma lambada por causa de você. Eu falei, caramba, será que eu disse alguma coisa assim, que a galera se escandalizou, ele quis me defender e tomou também? Aí não era nada disso, ele simplesmente abriu meu Facebook, viu aquela foto e pensou na família dele, que ele não estava tendo aquele tempo com a família. Eu falei, caramba, e eu fiz exatamente o movimento ao contrário. Eu resolvi abrir mão, entre aspas, dessa vida de igreja que eu vejo do jeito que é para ficar com a minha família, entendeu? E cada dia eu tô mais convicto disso, cada dia. Já recebi, assim, só falei para vocês, acho que uns 15 convites já, para ser tipo pastor de igreja desse, assim, para mim eu não tenho nada para contribuir com isso. Eu acho que se eu falar as coisas que eu falo, assim, direto no mesmo lugar, acho que acaba a igreja, véio. Vai acabar tudo, vai estragar tudo, os caras vão escandalizar, entendeu? Não vai dar certo. Eu tenho essa consciência, porque, assim, você tem que ser muito paciente. Vou encerrar esse comentário com o seguinte, lembra lá atrás, quando eu falei da igreja que se dividiu por causa do tapete? Aí teve um pastor que é sério, e pensava exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele falou, Deus, olha só, estou indo aí estudar, vou para o seminário, mas já vou te dizer, senhor, não quero ser contra o senhor não, mas, ó, esse negócio de ir para essas igrejas aí, que fica essas ideias aí, eu tô fora, nem, não vou não. E beleza, e não foi mesmo. Aí um dia, ele recebeu um convite de qual igreja? Dessa do tapete. Ele falou, Deus, eu não vou nesse negócio não, tá maluco? O cara vende a virgindade da filha, os caras não estão nem aí, estão brigando por causa de tapete, eles que ficam para lá. De algum modo ele foi lá participar do processo de sucessão pastoral e tudo, Deus tocou no coração dele e ficou. No primeira reunião, assim, eles estavam decidindo se eles iam reformar o prédio da igreja. A cabeça dele foi assim, meu irmão, tinha que quebrar isso tudo aqui, reduzir isso a pó, isso aqui não serve para nada. Ele pensou isso, cara, ele pensou, mas ele não falou. Aí ele falou que fez assim, isso que a gente está fazendo aqui, pegou a igreja, reuniu um círculo, 30 encontros, 30. Abriu a Bíblia e fez isso que a gente está fazendo aqui, conversou e conversou. No 30º encontro, cara, 30º, chega um diácono. Irmãos, aí era o dia de resolver o que ia fazer com o prédio da igreja. Aí o diácono, sabe como é que são os diáconos, né? Aí o cara falou, olha só, eu estive pensando, irmão, sobre o prédio da nossa igreja, eu creio que uma reforma não é o ideal. Cara, pessoal, se não reforma não é o ideal, o que é então? Vamos derrubar isso tudo e acabar com tudo? Cara, dizer que foi lá no céu e voltou, cara. Aí nesse dia ele aprendeu, ele falou, cara, se eu tivesse falado no primeiro dia ia dar ruim, mas que bom que eu expliquei isso tudo e os caras compreenderam e a galera jogou tudo no chão mesmo, acabou. Eles fizeram outra coisa, não tem mais prédio. Eu falei, caramba. Então, com isso, eu estou dizendo o seguinte, eu também tenho aprendido isso, entendeu? Eu, assim, para algumas coisas eu não sou afoito, mas tem umas que, caramba, não dá, cara, é ruim você ficar ouvindo bobagem muito tempo durante a sua vida, entendeu? Então, tem horas assim que, pô, você quer falar, mas eu aprendi a segurar um pouco. Então, por exemplo, o cara que ele é um pastor de igreja, o jeito de fazer é outro completamente diferente, cara. Por quê? Por exemplo, você não pode chegar pro cara e falar assim, o cara tá na sua igreja e fala assim, ah, não quer saber? Mete o pé aí, rala, pô, vai embora, pô, vai caçar essa torre. Você não pode falar isso. Se ele falar, eu vou embora. Você fala assim, aleluia. Entendeu? Você sente no começo, então você está sempre tentando manter todo mundo ali, só que aí cada um vai fazer isso de acordo com a sua ética, de acordo com o seu temor a Deus. Tem uns que faz malignamente falando, entendeu? Não vou nem entrar em questões financeiras, e por aí vai. Então, eu tenho aprendido discernido isso, sabe? Então, ao longo do processo, meu irmão Anderson, eu tenho aprendido a continuar ensinando e cuidar. E aí, agora está invertendo. Eu estou cuidando e ensinando para aqueles que já estão mais próximos. E já tem uma galera, graças a Deus. Então, fico feliz com o seu comentário. Que bom que está fazendo efeito para você também. Meus irmãos, sensacional. Eu pedi para vocês abrirem um áudio, se quiser fazer uma consideração final, e na sequência a gente ora. Se você quiser falar alguma coisa, ainda estou aqui, estou te ouvindo com toda atenção. André, se quiserem... Oi? Posso fazer um pedido? Abel, beleza. Fala o nome antes aí, porque eu ainda não sou tão bom pastor para reconhecer a ovelha pela voz. Estou começando a pegar a mãe. Eu vou pedir oração para mim, para minha esposa. Sim. Como eu comentei com você,
a conversa, a gente, nessa época de pandemia, depois de várias tentativas de engravidar, ela engravidou agora, assim. É mais difícil para fazer as coisas, porque tudo está parado, tudo está travado. Sim, irmão. E ela passou um pouquinho de mal, precisou ir no médico, graças a Deus está tudo bem. A gente pediu oração por ela, assim, para esse momento da gravidez. Sim, sim. Muito bem lembrada, Bel. Nossa irmã Flaviane. Isso. Tem a Jéssica também, esposa do Hernani. Menino Tito está a caminho. É isso aí. Agora vocês... Oi. Agora vocês vão ver com quantas fraldas se faz uma criança. Aí pode, hein? Que eu sou experimentada, irmã. Você vai ver com quantas madrugadas acordadas se faz um baby. É foda. O Abel vai falar uma coisa, mas ele está enrolando para poder falar. Sobre uma colocação que vocês falaram aí, que tem muito a ver com aquilo que a gente conversou, que eu te mandei. Só que ele não quer falar, fala, mano. Pronto. Isso aqui é a esposa auxiliadora. Encoraja o homem para isso aí. Abel. Quando vocês estavam falando sobre a colocação de não se encaixar muito bem na igreja, a gente passa muito por esse momento, assim, porque nós começamos na igreja metodista, mas por entender um pouco mais do evangelho, buscar mais, a gente acabou entrando em umas enrascadas por aí. Hoje a gente voltou para metodista, mas nessa época de pandemia, e acabou que tudo fechou e a gente não está enrolado como membro de nenhuma igreja, mesmo que tenha sido da metodista por muito tempo. E às vezes a gente pensa assim, pô, será que ainda é onde a gente deve ficar? Será que Deus quer nos ali mesmo? Porque é muito difícil, aqui pelo menos em Barra Mansa, encontrar uma igreja que fale realmente a palavra. Porque se encaixar, às vezes, e você não está muito bem no molde que as pessoas querem, é bem complicado. Mas é só isso mesmo. Sim, só isso tudo. Sim. Abel, fecha o áudio aí só para não dar eco de novo. Fecha o áudio aí que eu vou te... Me brilhou algo aqui. Olha só. Enquanto você fala assim, não tem uma resposta pronta, entendeu? Não tem uma resposta pronta. Eu, por exemplo, não... Só de eu falar essas coisas que eu falei hoje aqui, assim, sinceramente, do fundo do coração, eu termino assim, sei lá, me dá um mal-estar, entendeu? Eu não tenho nenhuma alegria de ter que dizer essas coisas, falar assim, pô, é verdade, cara. Tipo assim, eu não tô jogando lenha na fogueira, é mesmo, galera, isso tudo é ruim mesmo, né? Não é isso, mas pô, o negócio tá ruim mesmo, não tá maneiro, entendeu? E eu reconheço os irmãos que são sérios, assim, pô, igual os irmãozinhos que tem mais idade na minha comunidade, gente que tem 80 anos, lá tem muito, a avó do Hernani é uma delas, o vô dele era um cara que fazia oração por mim, lembrava de mim em oração. Então, não estou falando dessa galera, mas eu estou falando de uma coisa maior. Então, assim, eu fico muito triste com isso, cara. E aí, nessa minha tristeza, enquanto você falava, eu pensei o seguinte, assim, por exemplo, qual seria um caminho de solução, sabe? Um caminho de solução é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Aí fico feliz de ter ouvido antes, saber que, poxa, de algum modo tem feito efeito para ele. Pode estar fazendo para vocês todos, e hoje foi ele que falou. Então, eu fico feliz. Mas mesmo assim, eu penso assim, cara, porque esse negócio não tem saída pelo seguinte, isso que está rolando conosco aqui, virtual, se a gente tivesse todo mundo na mesma cidade, seria um presencial e a gente teria que ter um lugar. Então, viraria uma instituição também, não tem como fugir disso, entendeu? Ia chegar um momento que a gente ia ter que definir o que a gente crê, o que a gente não crê, e a gente ia ter que escrever um documento. Então, resolvendo, a gente sempre vai cair no mesmo lugar. Então, a questão que eu sempre penso e aí eu estou lançando para todos, assim, para a gente refletir, qual disso tudo é o maior problema, cara? Entendeu? Qual é o maior problema, às vezes, da gente não se encaixar? Por quê? Por exemplo, o nosso irmão Lucas, ele viu algumas coisas, ponderou, e aí ele ficou. Mas eu creio, e eu vou dar a palavra para ele, para eu não colocar palavras na boca dele, mas é o seguinte, a ideia que eu estou no coração é que, de algum modo, ele vislumbrou uma possibilidade de transformação.
Não sei se vai levar uma vida, um dia, um mês, um ano, mas é isso. E eu acho mesmo, e vou deixar para cada um de vocês opinarem se quiserem, que o grande problema não é que as coisas estão erradas, não é que está ruim, que está falhado, é não ver que um dia vai mudar, mano. Esse que me parece ser o grande problema, entendeu? Por exemplo, você está errado, mas você fala para alguém, mano, você está errado, cara. Ih, rapaz, não vi que eu estava errado. Não, cara, muito obrigado por ter me dito, agora eu vou melhorar. Não é isso, eu acho que esse que é o problema, a gente não vê perspectiva de solução, de mudança no horizonte próximo, entendeu? Por exemplo, vou me colocar no meu lugar agora, eu sou pastor, aí suponhamos lá que eu fale alguma coisa que, nossa, está muito fora, tomara que esse dia nunca aconteça. Aí você sabe chegar no Michelin, o que te deu, cara? Você viajou, mano? O que você falou aí, cara? Eu falo, o que foi? Não, mano, você falou isso, não é nada disso não, cara, você tá doido? Eu falei, ih, caramba, pronto. Mas, assim, esse gap, essa distância é muito grande em alguns ambientes, entendeu? Até mesmo intransponível, entendeu? Então, eu creio que isso é que é o fator, assim, mais de gerar mais frustração nas pessoas, entendeu? Por exemplo, igual você falou assim, ó, uma frase, poxa, tá difícil achar um lugar assim que fala a palavra, evangelho. Pô, cara, a gente já tá na era da internet, né, cara? Antigamente a gente tinha que ler os livros e tal, não que não tenha hoje, mas era diferente. Informação, para mim, internet para mim era um cara que vinha de fora. Aí trazia as informações, todo mundo ficava vendo aquela informação, uma vida. Hoje não, cara, tá num clique. Então, por exemplo, um membro de igreja pode chegar, pastor, olha isso aqui, entendeu? Porque às vezes o cara, tipo assim, outra coisa que eu digo para vocês, a igreja, geralmente, ela tem um pastor. Um pastor, ele pode até ter a visão certa, mas ele não tem a visão completa. Pegou a ideia? Viu que negócio não é? Isso é muito sério. Ele pode ter a visão certa, assim como eu. Tento falar para vocês aqui da melhor maneira que eu posso, mas só de vocês darem uma contribuição já enriquece muito a conversa, porque é outra percepção, entendeu? Então, um pode até estar certo, mas ele não é completo. Então, o que acontece? Seria bom se a gente tivesse num espaço em que a gente pudesse se manifestar. Igual, por exemplo, você se envolveu lá na questão lá com o trabalho na rua, a missão urbana, entendeu? Que sou igual a galera, missionário urbano. Não, sou missionário urbano, mas me coloca aí numa especificidade, porque eu também não manjo toda a pluralidade do trabalho que a rua precisa e pede. Não, mano, é muita coisa, não dou conta, não. Eu sei um pouquinho de uma coisa. Então, por exemplo, você pode chegar com isso e levar o seu pastor, olha só, está acontecendo isso e tal, e em contrapartida, ele precisa de muita sensibilidade para entender o movimento de Deus naquele momento. E isso é que é difícil, entendeu? Isso é muito difícil, assim, eu acho que eu perco o sono pensando nisso, não por mim, mas pelo meu pastor, o primeiro deles. Quando eu cheguei na igreja, o cara tinha 75 anos, Abel. 75 anos, olhos claros, azulzinho, tocando violino, aí veio eu com a calça 10 números maior do que o meu, entendeu? Mano, tudo errado. E o cara conseguiu discernir que Deus era comigo. É igual a mãe da Pietra citou o texto lá de Samuel 16:7. Os caras discerniram que Deus era comigo. Olha que maneiro. E eu fui ficando. Hoje no grupo aqui, ó, quantas pessoas estão me ouvindo? Mas começou lá atrás. Então, fazer esse exercício, cara, é muito árduo, entendeu? E aí, nem todo mundo fará. Esse é que eu creio que é o lugar onde bate. Porque tem gente que eu já vi, cara, já aconteceu comigo. Um pastor uma vez veio me interrogar, já contei a história assim, não vou recontá-la, porque eu vou ter que entrar em muitos detalhes. Mas o cara não sabia qual era a minha, nunca tinha visto na vida, e ele foi querer saber. Foi até meio estranho, assim. Aí depois, quando eu terminei a mensagem, ele esticou a mão para mim, o cara estava ao meu lado no púlpito, fez questão de estar lá, esticou a mão para mim e falou assim, eu me converti de novo hoje. Eu falei, caramba, quem era esse cara? Era um cara que ele era zeloso das coisas, mas lhe faltava um certo entendimento na pluralidade das manifestações de Deus, entendeu? Para esse tempo. E aí eu cito esse texto, por exemplo, Atos 13:36. Tendo Davi servido a Deus na sua geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e viu corrupção. O que esse texto quer dizer? Que só dá para servir a Deus, do jeito de Deus, na sua própria geração. Passando a sua geração, você morre. Então, como é que isso precisa ser interpretado, por exemplo, por um pastor de igreja? Ele precisa estar muito atento no movimento de Deus naquela hora
ver quem Deus está chamando para a comunidade, ver para onde Deus está guiando aquela comunidade. Então, o cara tem que estar muito ligado, por isso ele carece de muitas orações. Então, eu penso que, assim, um bom critério, assim, não um bom critério como se fosse uma coisa só, mas pelo menos um item de um critério de avaliação, assim como o Lucas expôs também, é esse. Pô, eu estou num ambiente que eu posso me manifestar. Se eu falar, vou ser tido na conta de herege? Porque tem lugar que você fala assim, pastor, estive pensando, mano, você é expulso. Pode pensar, não. Entendeu? Se você fala, pastor, estive pensando, lascou. Eu, por exemplo, aprecio muito quando eu termino de falar e a galera faz o que vocês estão fazendo agora. Todo mundo me perguntando. Pô, é maneiraço, mano. Porque, assim, eu acho maneiro como é que vocês conseguem reter mais conteúdo do que eu falei. Entendeu? Sempre que a galera fala que eu falei, fica melhor do que eu falei. Eu falo, então fala mais aí, irmão, porque tá maneiro. Eu fico pensando, como é que aconteceu isso? É um milagre. Então, eu não sei viver num ambiente que não seja assim. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Por exemplo, se eu não tivesse gravado esses estudos, desde quando eu ganhei o meu gravadorzinho lá na igreja, em 2011, cara, olha quanta coisa eu teria perdido. Eu resgatei um áudio hoje de 2016, que a gente está conversando nele há quanto tempo? E tem, cara, eu devo ter uns 500 áudios, mas na minha igreja não é tão comum, entendeu? Não é comum, eles ouvem, acham muito bom, nossa, muito bom, mas assim, não conversa tanto. Tem algo, mas não como característica, porque não foram estimulados. E eu já não sei viver assim. E também conheço pessoas que não suportam ser interrogadas, não podem falar nada. Então, nesse caso, Abel, na sua pergunta, no dia de hoje, eu te chamo a atenção para isso, entendeu? Um ambiente que você possa se manifestar, trocar ideia mesmo, entendeu? Ah, eu estou pensando nisso aqui, o que você acha? Porque se não for assim, como é que a gente vai viver, entendeu? Eu, por exemplo, sou bastante procurado, assim, tem muita gente que me tem na conta, assim, de mentor, chamo de amizade espiritual, procura saber minha opinião em relação a alguns temas, entendeu? Não sobre todos, cada um chama para algum tema, mas eu também sinto falta disso, entendeu? Eu sinto falta. Como eu sinto falta, eu também me dispus a ser, mas eu já busquei a vida inteira conversar, mas os caras são muito fechados, entendeu? Eles são muito distantes, e eu sei por que eles são assim, entendeu? Eu sei por que eles são assim, eles têm medo, entre aspas, de demonstrar uma fraqueza, aí pensa que se demonstrar uma fraqueza não vai ter mais autoridade, e eu já penso exatamente o contrário, entendeu? Eu penso que quanto mais o cara vê que eu sou humano caído, quem sabe ele vê mais a manifestação de Deus em mim. Eu falo, isso aí eu sei que não veio dele mesmo, não. E o cara também se sente à vontade, né? São dois pecadores, entendeu? A diferença é que esse pecador que está do lado de cá é o pecador pastor, então vamos orar mutuamente aí, porque senão esse negócio vai tudo pro buraco. Porque senão eu também não vou ter palavras para te disciplinar no sentido correto do termo e vamos todo mundo afundar, entendeu? Então, pensa nisso com carinho, Abel. O que me ocorre te dizer hoje, sabe? Pelo menos tem um ambiente em que você possa falar, porque perfeito nunca vai ter. Desde que o Lucas estava falando, que ele pensou assim, vamos pegar a galera que é ruim e botar na igreja boa, e a galera boa na igreja ruim. Beleza. Aí eu já estava pensando numa piadinha que era assim, que um cara, né, que falava muito mal de igreja e tal, e falou que não tinha encontrado a igreja boa, aí o cara devolveu para ele, e não encontra mesmo não, porque se no dia que você encontrar, você entrar nela, você vai estragar. E o cara falou assim, essa igreja aí só tem hipócrita, ele falou, sempre tem lugar para mais um, pode vir. Eu falei, caramba, mano, é assim, cara, então a gente, tipo assim, chega uma hora que você fala, quer saber, mano, eu vou ficar aqui, vou dar minha contribuição, mas é lógico que isso fique bem pontuado, sabendo as batalhas que você entra. Tem batalha que você sabe, mano, não vou entrar nisso não, que isso aqui já é assunto perdido, não faz sentido, entendeu? Igual, por exemplo, assim, lá no início eu falei que eu discerni que algumas coisas da igreja, aliás, quase todas, assim, estavam bom para eles, porque eles é que pensam assim, eu não pensava daquele jeito. E aí eu comecei a ver a minha vida inteira, desde o dia que o discernimento entrou em mim, eu fui fazer as coisas que me competiam. Entendeu? Eu só fico triste, igual eu falei com você no programa, eu fico muito triste, Abel, da galera de onde eu sou oriundo não dar valor para o que está sendo feito. Aí isso entristece muito, mas não é culpa minha. Entendeu? Eu não estou sonegando informação, não estou sendo um estelionatário da existência, tipo assim, eu sei do negócio, mas não estou contando. Não, é aberto, todo mundo pode participar, só que não há interesse, entendeu? Não há interesse. Talvez porque o que seja dito aqui seja uma confrontação, e o cara vai precisar
rever muita coisa e ele não está disposto a isso, então ele nem aparece. Ele fala assim, não vou nem correr o risco de aparecer. Então isso entristece, mas a gente segue em frente, entendeu? Sempre tem gente para nos ouvir. Então pensa nisso com carinho. Acrescenta isso que eu lhe disse hoje nos seus critérios de avaliação, entendeu? Se você pelo menos vai estar num lugar que você vai ter espaço para se expressar. Você é um cara que gosta da expressão, poxa, sua manifestação de talento é nessa direção, você tem feito lá o seu programa com café, então você quer dar uma contribuição. Então há que haver um espaço para isso. Um pastor que te incentive nessa direção, entendeu? Tipo assim, te incite, te dê suporte, entendeu? E por aí vai, aí você deslancha, entendeu? Esse é o segredo da parada. Agora, se você estiver num lugar que não tem isso, a não ser que seja vocação. Não, vou ficar lá porque não tem, vai, beleza, cada um de nós aqui discerne, entendeu? Porque senão a gente sempre procuraria, entre aspas, só o suprassumo da terra. E tem hora que a gente tem que exercer nosso papel profético, no sentido de denúncia, entendeu? Mas aí só você vai poder discernir isso. Só você, em oração, você vai discernir e falar, não, Deus me quer aqui, não sei por quanto tempo, mas é aqui, beleza. Mas pensa nisso com carinho, entendeu? Pelo menos um ambiente que você possa se expressar, entendeu? E uma vez que você se expresse, que você perceba assim, pô, a galera aqui, eles não sabiam, mas eles são assim, eu estou procurando essa expressão já há um tempo, e é essa com a qual eu encerro. Eles são, como fala, cara? Sinceramente equivocados. Sinceramente equivocados. Tem gente que é sinceramente equivocada, ele só não sabe, mas ele é sincero. Agora tem gente que não. Tem gente que é dura, de maldade, aí não rola não, entendeu? Muita gente, assim, já me ouviu, falou, meu Deus, não sabia que era assim, aí chora, entendeu? Me procura e o WhatsApp, falei, pô, que bom, o cara era sincero, ele só estava mal instruído, entendeu? Mas uma vez que ele ouviu, ele se converteu, e assim, não torna atrás. Agora, não está num ambiente que não proporcione isso, ou está num ambiente que não proporciona isso, não faz bem para a saúde, entendeu? É perda de tempo, entendeu? Por exemplo, você daqui a pouco vai ter um herdeiro, entendeu? Você vai ver como é que a vida muda, a configuração, o que é valor para você, vai ser outra coisa. Você fala assim, cara, não posso perder tempo com isso, mano. Não posso. Você começa assim, não que você não faça isso antes, mas você fala, cara, eu vou me importar com a minha casa, entendeu? Você fica gastando, que é uma energia só, você só tem uma energia, então você não quer despendê-la à toa, entendeu? Então é isso, não, o papo não acaba nunca. Mas considera aí, depois você me fala. É isso, pessoas. Anderson, Elvis e Agnes, antes que ela grite dali que tá viva, ou ela já pulou no mato. Deixa eu ver aqui. Senhorita Karina de São João de Meriti, Saulo, aluno do Colégio Batista, Eric Monteiro. Eric tava balançando o neném aí, tava, não, Eric? Eric, Fleming, Stephanie, Abel, Flaviane, Elias, Ricardo, Ayla, Lucas Brum, Pietra, mamãe Raquel, Deise, irmã da Denise, Beatriz Covarde, Beatriz, Hernani, acho que falei todo mundo, Stephanie Covarde também. Deixa eu ver, acho que todos estavam... Ah, você, irmã, você é só em posição de mãos. Sem luva. É isso, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui no comentário que vocês escreveram aqui. Aí não sai todo mundo não, para depois eu ler ali. Seguinte, chamá-los à oração, então. Se alguém quiser dizer mais algo, pode dizer e eu vou chamá-los à oração. Larissa também é covarde. Larissa de São José. Então vamos orar, galera? Vou fazer mensagem. Pode falar, irmão. Eu enviei lá no grupo para a galera ver depois a foto que você comentou do Zion. Você usar enquanto você falava. Boa. Obrigado, irmão. E hoje, curiosamente, antes de você entrar, já tinha uma galera aqui, aí estávamos eu e o Fleming conversando, e os irmãos ouvindo também, a galera. Eu chequei nas minhas anotações aqui para tentar achar as anotações daquele áudio que você mandou. Eu acabei não achando, mas uma que eu achei que eu até te enviei, você vê na tua conversa depois das 8h01, são as minhas anotações do dia da pregação que você falou sobre o homem, respondendo a irmã Ana. Boa. O homem batista, eu até te mandei lá as anotações.
Maneiro, cara. No dia 3 de junho? 3 de junho de 2018. É junho. Isso mesmo. É o segundo domingo. É. Primeiro domingo, na verdade. É, que eu lembro que eu saí do café e já rasguei lá também. Maneiro, né? Maneiro. Essa parada. Ô, me bota nesse grupo aí, cara. Não quero perder mais, não. Opa! Maneiro, maneiro. Esse que é bom, irmão. Esse é o verdadeiro apelo, entendeu? Isso aí que é apelo, ó. Entendeu? Você fala, o maluco já fala. Ô, me bota aí, mano. Muito bom, Lucas. Encontrei muito um tesouro na sexta-noite, cara. Isso aqui é um tesouro, esse grupo aqui, mano. Uma benção. Legal, galera. Parabéns aí. Fico feliz mesmo, Lucas. De verdade. Hoje, assim, igual eu falei pra vocês, meu coração fica pesado, assim, de ter que falar as coisas, assim, que não são boas. E às vezes eu falo, eu preciso dizer umas coisas, assim, por exemplo, eu amo a igreja, entendeu? Porque senão, quem tá de fora, esse cara fica falando, não, eu não tô falando mal da igreja. Entendeu? Só que eu sou um desenhista. Caricatura eu sei o que é. Caricatura é um equívoco, é um exagero. Então, igreja é um negócio sensacional, mano. Por isso que eu entrei. Entendeu? Eu falei, Jesus, me bota esse negócio aí, assim como o Lucas falou. Agora, o que a gente tem, tá longe, entendeu? Tá longe. Então, a gente também tem que ter esse discernimento para procurar acertar o máximo que a gente consegue a partir daquilo que a gente já conseguiu perceber. Entendeu? Então, às vezes, meu coração fica pesado. Aí eu vi o Lucas também falando isso aí agora fechou a tampa. Fernando, você quer falar ainda? Não. Ah, tá, porque eu fiquei pensando que você estava procurando alguma coisa. Então é isso, irmãos. Vamos orar, vou liberá-los e tudo, que ninguém fique constrangido assim, porque às vezes cada um tem os seus horários e tudo, mas é porque o papo está fluindo. Mas todo mundo tem liberdade, se você precisar sair antes, pode sair sem problema. Então vamos orar, e aí vou pedir para que aqueles que precisam sair possam sair, mas pelo menos fica aí, Hernando, só para eu ler os comentários ali no cantinho depois. Mas se alguém quiser ficar mais um pouquinho, pode ficar também, que eu sou fominha. Senhor, muito obrigado por essa noite, assim como o Lucas, que nos deu a alegria da presença hoje, falou, é um tesouro, Deus. Não pelo grupo em si, mas sobretudo, Pai, sobretudo, pelo que o Senhor nos dá enquanto nós estamos reunidos. Então, assim como nós começamos na leitura de Efésios, aprendendo que há algumas coisas do Senhor que nós jamais aprenderemos sozinhos, nessa noite isso se fez notório. Quantas coisas boas o Senhor nos comunicou através dessas conversas, através do que eu falei, através do que os irmãos reagiram, das contribuições, das percepções. Muito bom, Deus. Então, Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio que a tecnologia nos proporciona, queremos te agradecer pela possibilidade, também lembrando daqueles que não têm essa oportunidade, tanto do aparato tecnológico, quanto até mesmo da liberdade de celebração e de culto. Nós lembramos dos nossos irmãos em perseguição, nossos irmãos da igreja underground, da igreja perseguida, e suplicamos o teu favor sobre a vida de cada um deles, de tal maneira que eles não venham a se arrefecer na fé. Pelo contrário, que o Senhor possa derramar ousadia sobre cada um deles, que eles possam perseverar no Senhor, de tal maneira que eles possam crescer na fé, dar bom testemunho de Ti e viver a vida do Evangelho. Deus, nessa noite, me lembro também dos meus irmãos, casal, sobretudo, que experimenta esse momento de gravidez, que é o Abel e a Flaviane, e também o Hernani e a Jéssica, Senhor. Cuida de cada um deles como o Senhor tem feito até aqui, como o Abel bem lembrou. É um momento que requer cuidados, e numa hora como essa, em que os cuidados são multiplicados e algumas coisas não estão funcionando a contento e como deveriam, nós invocamos o teu nome para que a tua boa mão esteja estendida sobre eles. E que cada um de nós, aqui do grupo, possa também se disponibilizar a ser as mãos do Senhor nessa hora. Então, que os nossos irmãos se sintam à vontade de nos procurar e nós também estejamos dispostos a socorrê-los em momento oportuno. Então, Deus, nessa noite há muitas coisas no nosso coração que só o Senhor sabe, e nós ainda, por razões diversas, não encontramos espaço para verbalizá-las em público, mas nós já nos aquietamos de saber que o Senhor sabe e que há espaço na oração para que
elas sejam mencionadas, ainda que não em voz audível, mas tão somente em pensamento já é o suficiente. Então, nós suplicamos que o Senhor possa resolver o que há para ser resolvido e, sobretudo, que nós possamos, através do Teu Espírito, viver a vida que a ressurreição nos permite. E isso, para que o Seu nome seja glorificado, para que aqueles que estão ao nosso lado possam também receber do Senhor o que há para ser recebido e venham também a Te glorificar. Nessa noite oramos assim, sabendo que os nossos pecados estão perdoados em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Lucas, terminando aqui, eu te insiro no grupo e te explico como é que é a dinâmica lá. Foi um prazer tê-lo conosco. Maravilha. Prazer é meu, cara. Eu espero por você novamente. Aí eu gostaria